Mochileiro Sem Pauta no ar, galera, aqui é o Carnaíto. E hoje na bancada, para fazer um projeto experimental, esse nome foi dado a Carol agora nesse exato momento, porque é um teste. Vai ser uma pauta um pouco filosófica, debate, não tem muita pauta, e vou dizer que cada vez mais esse programa faz jus ao título. Então, sem muita enrolação, vamos chamar a galera da bancada, diretamente de Berlim. Bem-vindo, Tomate. Prazer estar aqui de volta. Ela, diretamente de Recife, Luísa Ferreira. Olá, pessoas. E da grande metrópole paulistana, chega mais Carol Yusser. Oi, gente. Voltei rápido dessa vez, Kainan. Tô gostando porque o pessoal da bancada agora é mais rápido na apresentação. O pessoal já tá ficando já ágil. Então, assim, sem muita enrolação, sobe a trilha e vamos pro recado. Seguinte, galera, esse momento agora tem nome. E quem ajudou foi o Nicolas, que logo vou passar o microfone pra ele. Qual é o nome do bloco agora? Hora do check-in. Atenção para as informações. No próximo episódio vai ter um efeito, então já sabe que agora o nome desse bloco é Hora do Check-in. Atenção para as informações, porque o Nicolas falou que isso, a pessoa ouve check-in, ela fica feliz. Não é isso mesmo, Nicolas? Ouve check-in, ela fica feliz, então... Exatamente. E é o momento que a pessoa tem que prestar nas informações, que aqui não é só jabá, não. Então, efeito aí de barulhinho de aeroporto, tudo primeira informação. Vamos ver se vai dar certo isso, né? Me segue lá no Instagram, kainan.ito, ou no do podcast mochileiros.sempauta. Mas te recomendo me seguir pessoalmente no pessoal, porque lá eu respondo mais. Então, primeiro recadinho. Segundo, história dos ouvintes ainda tá de pé, tá? Lá no kainan@mochileirosempauta.com. Eu não esqueci vocês, ouvintes, que enviaram. Ainda vai ser gravado com Marcos de Lacombe, então te preparem, que tem histórias maravilhosas. E a última surpresa, o podcast Mochileiro está no Telegram e haverá uma surpresa pra você que vai estar lá. É uma estratégia de marketing na sua cara? É, pá! Aprendi no curso do Igor? Aprendi, pá! Isso não é um jabá verdadeiro com você, tá? É uma estratégia, mas... é claro que vai ter benefícios, enfim. Entra, manda uma mensagem pra mim no DM. E agora vou falar que o Mochileiro Sem Pauta está apoiando o Congresso Viajante de Negros. E dessa vez eu vou passar a bola para meu querido amigo diretamente do Rio de Janeiro, Mochileque. Vai que é tua, meu querido. Valeu, Kainan. Obrigado aí pelo apoio e pelo espaço. Então, estamos organizando o nosso congresso. Serão 24 palestras de vários viajantes pretos maravilhosos, dos mais diversos assuntos, vão passar muito conhecimento, muito conteúdo pra galera. E pra você que é ouvinte do podcast, com certeza você já conhece alguma das pessoas que estão lá no congresso. Temos aí a Rebeca Leteia, o nosso famoso Titi, o Nego pelo Mundo, o Moisés, e a maravilhosa Sofia, que já é da família, né? E Nicolas, dá um spoiler pros ouvintes do que vai ser abordado nesse congresso. Então, nosso congresso vai ter... é muito diverso, né? Vários assuntos, pessoas do Brasil inteiro, pessoas falando como é ser uma pessoa preta viajando, muitas mulheres tocando na questão de como é que é ser uma mulher viajando sozinha, né? E também temos pessoas falando como é ser um viajante gay. Então, muito plural, muito conteúdo, vai ser bem bacana. E para mais informações, onde é que as pessoas encontram? Você pode entrar no nosso Instagram, ou Mundo Congresso, no nosso site também, ou mundocongresso.com, e no meu Instagram, Mochileque também. Agora, Nicolas, você vai enviar sua história pro Mochileiro Sem Pauta pra gente debochar ou brincar com sua cara? Eu já estou selecionando a melhor história. Quero saber se tem censura, porque minhas histórias são bem pesadas. Olha, até agora eu nunca ouvi censura. Vamos ver se você vai chegar ao limite. Ah, então vamos lá. E é isso, então. Vou aguardar a sua história, hein? Incentiva a galera a mandar história, cara. Porque, pô, é muito legal a gente ler. Galera, manda história, porque é muito maneiro a gente ouvir as histórias e trocar essa história com a galera, ver que se reconhecer na história do outro. Eu me amarro. Eu só tenho medo, cara. A gente já gravou 2 episódios e é sempre história engraçada. Mas eu tenho medo de um dia uma pessoa mandar uma história triste, a gente tá lendo aquele tom cômico, haha, chega no final uma catástrofe, né? Eu tenho medo de acontecer isso. Eita, mas faz parte. É que a gente lê de primeira vez, não tem uma pré-leitura, lê na hora, entendeu? E pra encerrar, eu falei até do curso do Igor, você já ouviu, Marketing de Liberdade, papapá, sem muita enrolação. Tem um link de desconto na descrição. É um descontaço, só efeito de dinheiro aí, paf. E também lá pra saber mais do congresso, também, paf, tá o link aí. Então, fechou, sobe a trilha, valeu, Mochileque. Valeu, abraço! Seguinte, Luísa, Tomate e Carol, como esse é um programa um pouco pesado no sentido do tópico, e eu nem falei que na verdade qual que é o tópico no começo, né? O negócio é tão tenso que eu nem falei o que vai ser. Vamos falar então, galera, sobre contagem de países. E tópico delicado, acho que tem um ouvinte que conta e vai ter ódio ou vai se questionar, mas o importante é a gente falar sobre isso. E como não tem muita pauta, né, Luísa, agora estamos fazendo por vídeo, a gente tem que olhar pra cara deles, tá, nos bastidores, é meio engraçado isso. Eu não sei por onde começar essa pauta. Sei lá, vai, alguém quer soltar a primeira
Eu acho que a gente podia começar perguntando quem conta países, ou quem já contou, e se em algum momento deixou de contar. Posso até começar. Eu já contei países. Eu tenho uma tatuagem nas costas, né? E eu lembro quando eu fiz a tatuagem, eu lembro que eu tinha um número de países. Bom, enfim, não sei se vale a pena contar os números, mas eu contava. Eu lembro que eu viajava, assim, e era uma contagem que eu colocava até no meu Instagram. Eu viajei para tantos países. Obviamente, eu tinha aquele critério, assim, do que é contar um país. Eu tinha que ficar alguns, sei lá, dias, dormir, encontrar alguém. Era esse critério, tipo, não existe uma cartilha, né, do que é contar um país, mas eu contava. Eu Qual que diria eram os seus que critérios? Tinha que ficar um dia no país? Porque, assim, na não. internet, deu uma lida, tem critério. Existe um site lá semi-oficial que é assim, se você para no aeroporto, você tem que, sei lá, tem umas regrinhas aí não escritas, mas existe. Mas esse critério é só para livro dos recordes, né, cara? O meu critério era um pouco diferente. Eu não Não, queria cara, bater recorde, Gui. eu não queria bater recorde, mas eu tinha que pelo menos dormir uma semana no lugar. Eu tinha que pelo menos encontrar alguém assim eu tinha que ter um relacionamento, nem que seja uma conversa com alguma pessoa local, assim. Eu tinha que comer alguma coisa do ambiente, eu tinha que aprender algumas palavras ali, pelo menos um básico, tipo, sei lá, um oi, por favor, essas palavras de gentileza. Cara, eu fiz isso por alguns bons anos. Diria que eu fiz isso por uns 5, Isso 6 foi no anos. começo da sua viagem? Cara, foi o começo quando eu saí do Brasil em 2013, que foi a minha primeira experiência que eu fui pra Eu Índia, né? pergunto isso porque os blogs, quando a gente leu nos bastidores, a maioria da galera que contava e deixou de contar era no começo da viagem. Começou. Você vê que é meio que, aparentemente, pelo que a gente tem visto na internet de blogs relatando, o caminho é a pessoa começa a contar e depois se questiona. Ela chega em dado número, ela começa a falar, cara, perdi a conta porque talvez perca sentido ou porque ficou muitos países. É por isso que eu perguntei se foi no começo da viagem. Cara, eu acho que esse negócio de perder a conta é só você tentar se desprender e falar que você não conta. Se você pensar um pouco, você vai saber quantos países você visitou. Você vai conseguir encontrar as passagens, vai encontrar, sei lá, fotografias. De algum jeito você vai saber quantos países Mas você tem foi. uma diferença entre você saber e o aproximado. Eu tô com a Ah. consciência tranquila aqui em falar que eu sei que é mais ou menos 20 e pouco, mas assim, eu só comecei a saber os países porque começaram a me perguntar quando teve coisa de entrevista, quando eu estava preso na Costa do Marfim. Mas não fosse isso, eu não saberia. Eu tinha que parar pra pensar. 1, 2, 3. Você vai chegar nesse número em algum momento. Mas não sabe de cabeça, né? Acho que o cara Não, tá sabe de dizendo cabeça. assim. Contem a experiência de vocês. Vocês contam, não contam? Pra mim começou assim também com alguém perguntando, e na verdade as duas experiências assim mais marcantes que eu tenho, digamos assim, no sentido de contar, foram já negativas. Eu não passei assim, não era tipo, eu contava e achava super legal e aí depois começou a ser uma coisa ruim pra mim. A primeira vez que eu contei foi que eu tava com uma amiga húngara me visitando e ela viaja muito, não é assim, né, não é a ocupação principal dela, mas ela viaja bastante. E aí ela, sabendo que eu tinha blog de viagens, perguntou pra mim, né, quantos países eu tinha ido. Aí eu fiz, não sei, nunca contei, eu vou contar agora. Aí fiquei lá contando, e aí cheguei no número, que eu nem lembro quanto era na época, mas ela ficou muito surpresa. Nossa, só isso, meu Deus, eu achava que era muito mais. E aí eu fiquei me sentindo meio mal, assim, mas, tipo, hoje em dia eu teria discernimento pra dizer, pelo amor de Deus, né, mas assim, na época realmente foi essa sensação de competição, assim, de, tipo, nossa, como assim você tem um blog de viagens e você não foi para Também mais países? ela falou só isso. Você quer o quê? Dá um tapa na cara da pessoa. E depois, o que veio de mim para mim foi essa sensação, assim, muito clara de que uma coisa que a gente estava conversando aqui, né, que Carol levantou antes da gente começar a gravar, que foi essa coisa do capitalismo de ter que se vender com números, né, de ter que cumprir metas e tal. Então, sentir a necessidade de colocar esses números, trabalhando com redes sociais e blog, né, de colocar esses números na minha descrição do blog e do Instagram, para sentir que eu tinha alguma autoridade para falar daquilo. Então, assim, com uma questão meio de media kit mesmo, mas não só restrito ao Media Kit, mas também querendo chamar a atenção de pessoas aleatórias que chegassem no meu perfil e pensassem, essa menina sabe de viagem, porque ela já passou por mais de não sei E no quantos caso países. dessa húngara, quando ela te perguntou de quantos países, foi o momento que você começou a contar? Foi. Então ela plantou uma sementinha do mal, posso dizer, né? Se é que eu posso. Foi. Agora sim, vamos passar pra Carol, depois a gente volta pra você dessa sementinha endiabrada que surgiu em você. Carol, também contaste países em algum momento?
Muito, sim. Eu tava aqui pensando, né, enquanto eu ouvia a Luísa e Gui falando, que pra mim, o porquê que eu deixei de contar, na verdade, assim, não foi uma coisa muito racional, eu acho. Quando eu saí, né, eu tinha um emprego formal e aí eu queria sair desse emprego e falar, vou fazer uma viagem X, sem planos. Eu não tinha metas, eu nunca tive metas de números, eu nunca tive, quero viajar, sei lá, 30 antes dos 30, ou, sei lá, 10 países por ano. Eu não tinha essa questão de meta, mas eu contava. Tinha aplicativo, né? Existem vários aplicativos de coloca o país, já foi, não foi, eu tinha. Assim, eu gostava de ver o mapa pintado. Meio que nem o mapa das eleições dos Estados Unidos, sabe? Que eu tô olhando pra ele tem 2 dias seguidos pra ver onde é que fica colorido. Eu tô vendo ele agora. É só para os então, ouvintes, né? um Esse pouco programa está sendo gravado, acho que no dia que a gente vai saber quem será o presidente, né? Para dar o contexto. Então ainda tá na... Pode ser que a gente saia daqui com o presidente eleito, talvez. Mas eu tenho um pouco, assim, apesar... Eu tenho 2 lados muito fortes em mim, né? Eu sou muito desapegada, ao mesmo tempo eu sou muito planejadora, assim. Então eu tenho um negócio em mim de gostar de ver o mapinha pintado, sabe? A minha meta era, assim, pintar o mapa. Não necessariamente um número quantitativo. Só que aí, quando eu finalmente, realmente saí do meu trabalho, eu já morava em Gana, né? E comecei a viajar, logo no começo da viagem, chegou um momento que eu quis voltar para Gana. E aí foi o primeiro momento, e naquele momento eu tava saindo para viajar sem planos nenhum, não queria ficar, não queria ter raízes e não queria voltar. E essa palavra voltar mexeu muito comigo, assim, eu sabia que eu ia voltar para Gana, eu queria, já tinha decidido isso. E aí foi o momento em que me deu assim, cara, pra que continuar? Eu não preciso, nada tá me forçando a continuar viajando para o próximo país. Tá tudo bem eu voltar para Gana se é lá onde eu quero estar neste momento. E aí eu acho que foi aí que eu parei de contar e realmente hoje em dia eu não sei, assim, se eu contar igual a gente estava falando no começo, né? Se eu parar para contar, eu vou chegar no número, obviamente. Mas eu não sei, assim, logo de começo, porque foi nesse momento em que, ao invés de eu continuar viajando, eu voltei para onde eu queria estar. E aí, falando um pouco de critérios, falando sobre contar, quando eu contava, por exemplo, Paraguai, que eu nunca dormi em Paraguai, acho que eu nunca comi nenhum. Você foi pra cidade de Paraguai. Leste. Eu fui fazer compras. Exato, na verdade eu fui pra Foz do Iguaçu. Quase isso, assim. Mas eu contava Paraguai, né? Mas eu acho que foi um pouco desse momento, assim, e concordo com Luísa também, foi um momento em que eu, na verdade, me desprendi muito de várias amarras sociais de tem que fazer algo, né? Tem que continuar viajando, tem que ir para mais países, tem que falar os números. Foi uma hora que eu falei assim, não quero, eu quero estar em Gana, e aí eu parei de contar, assim. Então foi uma consequência, eu acho. Eu acho que não foi uma escolha, né? Mas sim a consequência de outras escolhas da minha vida. O que vamos fazer amanhã à noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, tentar conquistar o mundo. Eu quero fazer um gancho com o seu comentário que você falou do Uruguai, que você só deu uma passada, e eu acho que conecta muito com aquela frase, a gente pode mentir pros outros, mas não pra nós mesmos. É a mesma coisa com Gana pra mim. Eu acredito que muita gente, acredito, né, gente? Depois eu explico melhor o motivo desse programa pra não um ouvinte achar que a gente tá metendo fumo nas pessoas que contam, não é isso. Mas, por exemplo, eu fui pra Gana, mas por causa da repatriação, peguei um carro e fui direto para o aeroporto. Eu poderia falar que foi pra 26 países, mas Kainan sabe que não foi. No meu critério de conhecer um país, eu não conheci o país, então a gente vai abordar muito assim, o que é conhecer, como o Tomate falou, pra ele ficar uma semana. Pra mim é ficar um mês e entrar no cotidiano daquelas pessoas. Não é em lugar turístico. Então, assim, é muito subjetivo o que cada um considera como conhecer. Há quem considere pisar no aeroporto conhecer o país. Não estamos aqui pra julgar quem faz isso, mas é importante questionar você classificar conhecer um país através de aeroporto. E assim, tem outro motivo também por que eu quero abordar, a gente tá abordando esse tópico. Como tudo na vida vai ser sobre racismo estrutural, sobre comunidade LGBT, a gente tem que questionar padrões que a gente faz. E turismo e viagem não seria diferente. Então, assim, falar de país no perfil é muito mais, gente, de falar quantos países você conheceu, mas os efeitos que isso causa, seja na abordagem das pessoas, seja como as pessoas te veem, seja a romantização, a quantificação. E tem outra coisa, só existe números porque existe competição, tá? Se não existisse competição, não teria. Ah, Kainan, estou competindo comigo mesmo. Tá, mas competir com você mesmo tem outras maneiras. Até tá falando com o Tomate sobre isso. Tem as bandeirinhas na mochila, tem o mapa de raspadinha, mas é uma conquista sua que tá na sua casa. Você não fica esbanjando pras pessoas, você não joga na cara do Instagram, olha meu mapa, quando estou viajando. É pra você, é no teu canto. Eu não sei. Eu acho que você falou esse negócio da competição agora.
me conectou com justamente isso que eu estava falando antes, né? De que eu parei de contar quando eu fiz escolhas de não ter que fazer algo. E me trouxe uma sensação, na época eu acompanhava muito mais pessoas, perfis viajantes no Instagram do que eu acompanho hoje em dia, e muito mais perfis nesse estilo de metas, né? E de conquistas e de números, assim. E aí eu já tinha as minhas escolhas definidas do que eu queria fazer depois, mas eu me sentia, era isso, assim, era essa competição. Eu me sentia pressionada de o tempo inteiro aquele bando de informação, um monte de gente falando e mais número, e mais país, e mostrando lista e etc, né? Que foi o momento que eu também fiz a escolha de deixar de acompanhar essas pessoas porque não estava me fazendo bem essa competição. Então acho que é muito legal você trazer o tema de competição. E aí eu acho que é legal a gente falar aqui no programa também, né? Já que a gente está criando a pauta, co-criando a pauta, falar um pouco das consequências de contar e de não contar. Das duas coisas, assim. Quais são as consequências, não só pra gente individual, mas no mundo de viagens mesmo, né? No mundo das pessoas viajantes, qual é a consequência das pessoas contarem país e valorizarem a contagem de país? Nessa competição, eu vou jogar pra Luísa, então, da questão da húngara, né? Porque, queira ou não, foi uma competição indireta pra ela. Quantos pais? Só isso. Foi uma competição ali. Então, acho que a Luísa pode escorrer sobre esse sentimento depois dessa... Acredito que você é amiga da húngara ainda, Luísa? Ou não? Eu não sou mais próxima dela, não, mas não foi por causa disso. Mas eu acho que na época também, eu acho que eu não achei tão absurdo, porque eu pensava de uma forma muito diferente em relação a muita coisa. Então, eu ainda achava que eu tinha que me encaixar nesse tem que Carol tá falando, né? Então, assim, era meio, assim, eu me senti realmente, tipo, poxa, realmente, preciso viajar mais. Não pensei, tipo, pô, que absurdo ela tá reagindo dessa forma, sabe? E nessa história de competição, inclusive, foi o que me fez sentir meio mal, assim, por um tempo, porque eu tinha esses números, né, no meu perfil do Instagram e do blog e tal, e eu me sentia, assim, isso deixou de representar a forma como eu acredito em viagens, né, e o que eu queria, mais ainda, o que eu queria passar para as pessoas, porque tem isso que a Carol falou das consequências, né. Eu não acho que, assim, eu não concordo com essas ideias de tipo, turista versus viajante, com quem conta, quem não conta. Eu acho muito simplista você colocar as pessoas aqui viajam melhor do que essas por causa de, né, coisas particulares, assim. Eu não acho que o simples fato de alguém contar números torna ela um mau viajante ou uma coisa necessariamente negativa. Mas eu acho que faz parte, assim, que incentiva uma forma de encarar as viagens que eu não acredito e que eu não quero influenciar. E eu acho que para quem está, especialmente para quem está, né, colocando isso público e produzindo conteúdo, influenciando outras pessoas, eu acho que é algo a ser levado em consideração, porque não é uma coisa só sobre a sua forma de enxergar, mas uma forma de ver o mundo que você está propagando, né? Eu acho que você tem que pensar se isso tem a ver com a forma de ver o mundo que você realmente quer propagar. Se quiser, aí, enfim, né, com você, mas não tinha a ver com o que eu queria. Então, eu ficava o tempo inteiro me sentindo, poxa, mas eu tenho que ter os números, porque senão as pessoas não vão me seguir, porque elas não vão saber que eu viajo muito. E aí depois eu fiquei, pelo amor de Deus, assim, isso não é o que eu acredito. E aí eu tirei. Elas vão ver autoridade em você, né? Tirando pela massa, e geralmente massa você nivela por baixo, né? Vamos dizer assim. E as pessoas querem uma coisa muito rápida também, né? Elas não vão parar para observar, ler os seus textos, elas querem bater o olho e, tipo, né, em pouquíssimas palavras, o que é que essa pessoa tem aqui para me entregar? Ela tem um feed muito bonito, ela foi para muitos países, é isso aqui que eu quero. Senão, eu não vou parar para analisar realmente a fundo a qualidade do trabalho que ela produz. Para muita gente é assim, né? Um tópico que eu levantei com o Kainan durante a preparação da não pauta ali, tentando levantar alguma coisa, era tipo, você começa a mencionar os números quando os números são agradáveis para você, né? Ninguém vai colocar ali, eu conheço 3 países, visitei 4 países. Você começa a partir, sei lá, de uns 10, 15, você começa a mencionar alguma coisa. Porque, não sei, você tem vergonha que os números vão jogar até contra você, né? Você tira pela média, né? Você vê nos perfis e ninguém vê com 8, 7. Eu passando, lembrando assim, é sempre 15 para mais. Ou 60. Então... Sim. Ou 15 ou 60, mas é isso mesmo. Eu acho que tem uma questão, falando nisso, né, que a Lu trouxe, de não demonizar o indivíduo especificamente, não simplificar que um indivíduo que conta necessariamente é uma má pessoa, não, né? Mas levando para a questão comunitária mesmo. Já que Kainan liberou ser uma pauta profunda, está liberado, vou aproveitar aqui o espaço. Né, que eu acho que tem uma questão, e que por isso que eu perguntei das consequências, né? Porque eu acho que é uma questão de visão de mundo mesmo, de estrutura de mundo, estrutura de sociedade, né? Eu acho que não é
por acaso que as pessoas contam o país, né? Eu acho que é uma consequência de uma forma como a gente vive. Eu não sei, por exemplo, a gente está falando aqui a partir de uma perspectiva de uma bolha socioeconômica, né? A qual nós 4 pertencemos. Eu não sei o quanto que fora dessa bolha, principalmente para pessoas que são de classes mais baixas, ou que, por exemplo, não sei, nunca imaginaram que poderiam viajar para fora, sabe? Para outro país. O quanto que contar país não traz esse sentimento de conquistei algo na vida, sabe? Assim, eu sou alguém, eu sou suficiente. O que eu não acho, eu acho que isso não justifica, eu acho que isso, na verdade, é um sintoma do quanto a nossa sociedade cobra resultado, quantidade, produção, né? E valoriza isso. E não necessariamente a experiência, porque é isso, assim, aí a gente vê casos de pessoas que para conquistar este lugar de merecimento, que também é muito linkado com meritocracia, esse sistema de mais melhor, né, assim. Então porque é isso que o Caio acabou de falar de status, né, de autoridade. É meio meritocrático, assim, de nossa, então você foi para 20 países, agora você merece minha atenção, né? Agora você merece ser chamada de blogueira de viagem, ou de influencer, ou de produtora de conteúdo. E aí, às vezes, as pessoas, na verdade, têm experiências horríveis, nem tão, tipo, super gostando, passaram um dia, tão correndo. Tem gente que gosta, né? Acho que também vai um pouco do ego, de, nossa, fui pra tanto Só para refrisar para os ouvintes, e o que a Elisa falou, a gente não tá escrevendo numa pedra que você é um mau viajante, ou que viajar devagar ou viajar rápido. Cada um tem seus motivos, cada um tem um estilo de vida diferente, ou o cara só tem 2 semanas, então ele tem que conhecer, mesmo que o cara tenha, 1 mês e queira conhecer 10 países, não cabe a gente dizer se é certo ou errado, não é esse o ponto. É mais, só pra deixar bem claro pro ouvinte, além disso, gente, não é você querer conhecer vários no curto espaço de tempo, é você querer externalizar os números, tá? Eu quero só enfatizar mais uma vez isso, tá bom? Então... Eu acho que se questionar, né, Karine? Eu acho que o que a gente quer trazer aqui é que a pessoa se questione assim, por que é que eu quero conhecer X países em um mês? Ou por que é que eu quero comunicar que eu conheço X países, né? E aí cada pessoa vai ter que achar a sua razão de por que é que faz isso e se faz sentido para ela ou se é porque tem uma cobrança externa, se é porque quer mostrar, se é para ter autoridade. Ou porque foi vendido para ela, porque eu lembro uma conversa com o Richard que ele falou que faz muito sentido. Nos anos 90, a geração dos nossos pais e avós sonhavam muito com um cruzeiro, porque vendia-se muito, né, cruzeiro. Eu acho que dá pra fazer uma analogia com números de países. Hoje em dia vende-se mais países, então você cria uma ansiedade nessa geração que a gente é, e aí você acaba, falando pela nossa bolha, deixando de se aprofundar naquele país e sempre falando superficialmente numa conversa. Porque assim, eu acho que até outro ponto, quando você é produtor de conteúdo, entre aspas aqui, tem um alvará, a gente pode falar de números, porque a gente trabalha com isso. E aí, perdi a linha de raciocínio, peraí. E deu tilt. Tá cedo, tá Nossa, o que eu falei, gente? Eu me perdi totalmente, peraí. Nossa. Tá falando do cruzeiro, na geração dos nossos pais, que era o que era vendido, agora conhecer países é o que vende, e produtores de conteúdo... Tem um alvará pra poder contar. E o que eu sinto é o seguinte, entre os produtores de conteúdo tem um alvará pra gente poder falar de países, porque a gente trabalha com isso. Então, o que eu quero dizer com esse alvará? Vamos supor que a Ana voltou e a Carol voltou de África há muito tempo, conheceu vários países, e de repente chega um amigo e fala, Carol, quantos países você conhece? O cara que não viaja, tá? Ele é outra realidade, trabalha em empresa, ele não tem conexão com o mundo de viajantes. E ele pergunta, Carol, quantos países você viajou? A meu ver, cabe a minha responsabilidade não falar quantos países, mesmo que essa seja a pergunta dele, e falar assim, cara, pra mim, conheci vários países, mas a comida, eu tento trazer coisas mais profundas, características de um país, porque muitas vezes a pessoa pergunta os números e só pergunta por perguntar e não quer ir mais além do que aquilo. Mas você tá num hostel, às vezes, quantos países? 68. Tá, mas e qual é o seu favorito? Aí você fala Etiópia. E a pessoa não dá continuidade, fica numa conversa muito super rasa, plana. É isso que eu sinto muitas vezes das conversas. Você falou que você conheceu mais ou menos uns 24 países do continente africano, né? Sim. Foi o que você disse. Só para, um título de exemplo mesmo, né? Eu acho que, se eu não me engano, meu 10 ou 11. Eu lembro quando deu 10, aí eu não sei se são 10 ou se 11 no continente africano, que seria menos da metade da quantidade de países que você conhece, né? A gente invalida uma experiência do outro. Você invalida a minha experiência, eu invalido a sua experiência, porque, nossa, ele foi pra muitos países, então ele não aproveitou nada. Ou você olha pra mim e fala, nossa, Carol não sabe nada, que eu só fui pra 10. Pra não ser hipócrita, eu invalido, aconteceu uma vez, quando a pessoa fala mal e ela me fala que ficou 3 dias.
E aí a pessoa quer tomar daqueles 3 dias pro todo o país. Porque ela teve problema com polícia e ela fala, qual é o problema, vai? Você passou eu passei por Gana, que eu fui repatriado. Foi um dia, vamos supor que deu merda, polícia, fronteira, uma caralhada toda. Não gostei, foi um dia ruim. E eu começo a externalizar isso pras pessoas. Aí sim, se isso acontecer do outro lado da moeda, aí eu vou invalidar. Porque eu acho que acredito que você não teve conhecimento ou experiência para poder falar, externalizar e compartilhar, porque você tem uma responsabilidade como viajante, como ser humano, do que você vai falar do país. Sim. Seria a mesma coisa se a Carol falasse que o Paraguai só tem muambeiro, que é aquela troca, Exatamente. aquela bagunça, porque Sim, passou que seria a minha meia- impressão. ela passou Então, algumas horas. então, assim, acho que existe a invalidez em dado momento. Acho que é necessário. Não sei se vocês concordam. Mas eu entendi esse ponto. Mas aí não é pela quantidade, Pela né? quantidade. É pelo- Eu só trouxe uma coisa a mais. Desculpa, Luiz. Eu só acrescentei uma coisa a mais, porque comecei em pauta. Eu falei, cara, eu vou invalidar, dependendo do... Tipo, o cara passou um dia na Etiópia. Ah, não gostei. Falei, cara, por quê? Peraí. Você tá falando isso pra mim? Se você fala isso pra mim, quer dizer que você também tá falando pra outras pessoas. E você tá querendo passar uma imagem que... Mas, enfim, vamos voltar aqui à pauta. Não tem pauta, né? Mas Mas uma coisa que talvez eu estava indo no seu raciocínio, eu entendi assim, quando uma pessoa que não está ligada ao mundo de viagens te perguntar o número de países, você vai tentar guiar para não falar o número, vai tentar dar uma experiência mais completa. Sim. Mas pelo que eu entendi também, se for para um âmbito assim de como você é produtor de conteúdo, se for para angariar um patrocínio, alguma coisa, o número ainda é válido. Você vai ainda continuar usando o número nesse caso. Aí é outro ponto que a Luísa também pode falar bem, que a gente tem que bater de frente, mas tem coisas que você tem que jogar o jogo, infelizmente, entendeu? Mas de alguma forma você está se vendendo. Não, é contraditório. Sou hipócrita no sentido assim, tem que pagar as contas, mas aí a gente tá falando de Media Kit. O que é Media Kit? Só pra ouvinte entender. É quando você monta um PDF com as informações da audiência, o público, a idade, região que você apresenta pras empresas. Mas aí, Tomate, assim, vou passar pra Luísa, mas assim, é pras empresas, eu não externalizo isso. É entre eu e a companhia. Acabou. Tá, a Kainan viajou 20 e tantos países. Não tá no meu perfil, mas a empresa sabe, porque pra eles, infelizmente, ainda é assim, demora-se um tempo pra ressignificar o que é um bom, entre aspas, viajante. Mas pra eles é importante o número. Mas assim, é hipocrisia sim, não vou dizer que não. Mas tem que jogar o jogo. Luísa, você também é hipócrita? Mas eu acho que... Não, eu acho que é bem isso. Eu tenho no meu Media Kit. Eu não tenho o número exato, porque eu tenho assim, de quando eu parei de, sei lá, eu acho que eu parei de contar em 30, por exemplo. Eu acho que eu tenho dizendo mais de 30, sabe? Alguma coisa assim. Mas tem um número. E porque, infelizmente, enquanto a gente não muda... Porque é uma coisa que vai além de nós, né, do nosso controle. Assim, a forma de pensar da sociedade e do mercado. Eu acho que a gente precisa reeducar o mercado em muitos sentidos. Né? E Media Kit é basicamente números, assim, porque, inclusive, se a pessoa quer saber a qualidade do meu trabalho, ela vai no meu blog ler meus textos, né? Ela não vai pedir meu Media Kit. Meu Media Kit é para eu passar minhas estatísticas, então, não só em relação aos países que eu conheci, os intercâmbios que eu fiz, né, porque tinha essa pegada também, é que aí também entra outra coisa, que é o que pode ser qualificado um intercâmbio ou não. Né, que hoje em dia tem várias formas de viajar que as pessoas chamam de intercâmbio, e aí as pessoas perguntam, quantos intercâmbios você fez? Eu não sei responder, porque tem coisa que algumas pessoas eu sei que consideram como intercâmbio e eu não considero, enfim. Mas o número de, por exemplo, a gente já sabe, né, não é número de seguidores em redes sociais, não significa, né, não é tudo, não significa tanta coisa necessariamente. Mas mesmo assim as empresas querem saber. Então, assim, tem certas coisas que realmente a gente fica meio encurralado, assim. Mas o que eu faço questão de fazer é de, além dos números, fazer assim, dar um grande espaço no meu Media Kit a outras coisas que eu considero mais importantes também, sabe? Tipo, a minha visão sobre viagens, assim, tipo, por que eu falo de turismo responsável? Né? Por que eu acho importante isso e aquilo? Pra ver se, enfim, atrai a atenção da pessoa pra isso também. Eu vou falar até da Luísa também, que eu falei no começo brincando nos bastidores, que eu sempre chamo ela pra pauta séria, mas isso é uma consequência também de como você vê o mundo, né? Não foi por coincidência que você tá em 3 pautas sérias. É um fruto do teu conteúdo na internet. Tipo assim, países que a gente conta. Falou turismo sustentável, falou do efeito corona. Ou seja, tá gerando efeito o teu blog nas pautas mais sérias. Então, assim, você tá construindo o propósito que você tem com relação à viagem. Então, salva de palmas pra Luísa, efeito de fundo aí, pronto. Eu achei muito legal essa provocação, assim, do Gui, que eu acho que é importante, né? E eu entendo que é isso de você precisa de alguma forma... são as regras do mercado e que a gente precisa pagar as contas e que a gente precisa um pouco jogar o jogo do mercado, mas fica realmente a provocação de como... Porque se a gente continuar jogando as regras do mercado sempre, a sociedade vai continuar sendo
da forma como ela é, né? Então é como que a gente pode, acho que é essa reeducação que a Lu trouxe, né? Como é que a gente pode reeducar o mercado que não é número, que não é quantidade só que vale, né? Mas eu acho que é um processo, eu não acho que também assim, Kainan indivíduo ou Luísa indivíduo fazendo isso sozinha vai Que mudar, cabe a nós, né? individuais, não colocar os números, entende? E falar sobre isso no programa. Não dá pra você querer... A gente não é um presidente, mas como indivíduos é uma pequena parcela, mas, entendeu? Cada um faz... Coloca esse episódio no seu Media Kit. Pra reeducar o... Que eu acho, inclusive, importante nisso, aí já, enfim, só um parênteses aqui, totalmente fora da pauta, mas ligado a isso, que é uma das coisas que reforça a importância da gente se fortalecer enquanto mercado, né? Que, assim, nos blogueiros de viagem tem associações, tem redes, e, enfim, os produtores de conteúdo de outras mídias, até onde eu sei, é menos articulado enquanto, né, enquanto mercado mesmo, assim, porque um dos objetivos da Associação Brasileira de Blogs de Viagem, por exemplo, é educar as agências e, né, as empresas que querem fazer parceria com a gente sobre coisas mais ou menos desse tipo, assim, não necessariamente em relação a contar países, mas assim, que números não são tudo, né? Que você procura mais qualidade do que quantidade, enfim. Então, isso é justamente, a gente individualmente, a gente não consegue mudar muito, mas se a gente se articula, eu acho que tem um efeito. Eu queria lembrar, falando disso, já que você trouxe a BBV, parênteses, vou parar de falar bem lentamente para se Kainan quiser editar depois. Tem uma coisa falando, esse negócio que eu trouxe da BBV, que eu lembrei, que é, por exemplo, aquela polêmica que deu com o Guilherme, não o Gui Tomati, o Guilherme do Guia Negro, né? Quando ele tentou se associar, não à BBV, à RBBV, e que ele não foi aceito porque não era um blog de viagem. Só uma coisa, Carol, a RBV, a Associação de Blogs Brasileiros, só para o ouvinte entender. Isso, não chip. Enfim, ele tentou, na verdade, se colocar como um blog de viagem, né? Independente da organização, da entidade. E aí ele foi rejeitado porque não era um blog de viagem, a partir da avaliação daquelas pessoas, né? Eu não sei, ele não é o perfil de pessoa, por exemplo, que conta países, né? Ele não falava sobre isso, ele fala muito mais sobre a experiência, ele não é quantidade, ele é muito mais qualidade. Não sei, por exemplo, quanto que não teve um pouco disso também, né? Assim, não é um blog de viagem se não conta país, ou se não foi para X países, né? No inconsciente, assim, de quem avalia. Mas aí eu queria perguntar um negócio para vocês, que não é uma pergunta diretamente ligada com a quantidade de países, mas que talvez influencie, que é assim, né? O que é viajar? O que é conhecer um país para vocês? Né? O que é viajar? Porque eu acho que esse conceito do que é, para que, não o que é, mas para que você viaja? Para que você conhece um país, né? Eu acho que isso está diretamente ligado com contar país ou não contar. É o para que você conhece um novo país, para que você viaja. Ó, eu nem vou responder primeiro, vou pensar ainda direito. Vou passar pro Tomate. Vai, Tomate, pega essa bomba aí. Eu posso começar porque no início da nossa discussão eu até falei a questão de uma semana em um país e tudo mais. E esse era o critério que eu utilizava quando eu contava país. E acho que principalmente quando eu estava morando na Europa, por ser tudo muito acessível, muito perto, então era mais fácil contar país. Era mais fácil, tipo, em poucas horas estar num país diferente. Então era questão de ficar, sei lá, alguns dias, provar comida típica, conhecer as pessoas, com alguma pessoa, conhecer algumas palavras, aquilo me bastava. E eu lembro que, acho que esse clique deu quando eu fui pra Rússia e eu passei uns dias em Moscou e daí um amigo meu me falou, cara, você passou uma semana em Moscou e você vai contar que você foi pra Rússia inteira? Eu falei, não, cara, isso aqui tá errado, você tá enganando você mesmo, você tá enganando o pessoal, não dá. E daí eu comecei a refletir, realmente, tipo, você vai pra São Paulo e você fala que você conheceu o Brasil inteiro, não faz sentido. E naquele momento eu falei, não, realmente, eu vou parar de contar países, porque eu acho que eu nunca vou conhecer o suficiente para contar um país. Eu não posso contar nenhum. Quando mudou assim a minha chave, eu falei, eu não conheço nada. Eu não conheço minha rua aqui direito. E daí, assim, lógico, meu estilo de viagem mudou. Hoje em dia, eu evito ao máximo viajar por avião, justamente para conhecer as mudanças de lugares. Tipo, eu aprecio muito a vista da janela pela estrada, na estrada, sim, porque você vê a transformação, e assim, de parar, e, tipo, no Quirguistão, vilarejos pequenos, e daí, tipo, eu não posso falar que eu conheço o Quirguistão porque eu passei de carona um tempo lá. Eu conheço, talvez, o Johnny Beck de um vilarejo que me recebeu lá. Conheço superficialmente. Então, mas é o seguinte, por que você não pode falar que você conheceu, sendo que isso é muito individual? Qual seria o problema você falar que... Porque as pessoas vão falar, nossa, mas você... Ó, vê como é que é uma competição, ao meu ver de fora aqui. Você não fala porque você talvez é uma rejeição. Não, você não conheceu. Só foi pra Moscou. Porque pra você... Cara, mas hoje é comigo mesmo, é uma coisa que, tipo, eu acho que eu não conheço. Eu posso falar assim, eu visitei, mas conhecer eu não conheço. Tá, entendi.
É tipo você ontem falando que eu não podia falar que eu encontrei com os meus pais, eu tinha que falar eu ouvi. Nossa, Carol, eu não sei nem como é que eu vou explicar pros ouvintes. Ah, tá, deixa eu explicar isso aqui, totalmente fora de contexto. A Carol falou assim, eu não encontrei meus pais, no sentido assim, eles moram no mesmo local. Aí, como jornalista e gramaticalmente, eu falei, Carol, na verdade você queria dizer ver, né? Porque encontrar dá o sentido de muito tempo, eu encontrei. Tipo, onde é que estão eles? Eles estão no mesmo bloco de 100 metros quadrados, mas enfim. Não, didático, eu não conheço um país, eu visitei um país. Isso lembra aquele pessoal que fala mais em inglês, né? Que fala que fez o país, né? Ou Sim. Tipo, I did Australia. Tipo, como assim, né? Você fez, você zerou, né? Assim, essa ideia. Mas eu já ouvi entre brasileiros, eu já ouvi isso. Eu já fiz a Itália, eu já ouvi em português isso. Acho que é porque é dessas coisas que a gente tá acostumado a traduzir também, né? Hoje em dia. Mas sabe o que eu acho também, assim, pensando, né? Porque vocês falaram Austrália, Itália, só pra dar esse exemplo. Eu acho que tem um pouco uma forma de turismo ou de viagem que é não só esticar país, vai esticar atrações, né? Sim. Você vai para um país para visitar tal e tal lugar e em tal atração. A partir do momento que você visitou todos esses lugares, fez todos esses passeios, você fez tal país. O que é muito diferente da experiência do continente africano, né, Caína? Nossas viagens lá não é uma viagem de nada. Não tem uma listinha de coisas de fazer, né? Preciso ir para tal lugar, um checklist, assim. E tem também a dificuldade do transporte, né? Que a gente já falou em outros episódios, assim. Não é uma viagem rápida. Ela é uma viagem mais lenta. Então, eu não sei o quanto que também não vem desse conceito, não só de contar país, mas contar o que fazer no país, né? Assim, eu preciso ir não para conhecer, por isso que eu perguntei, vocês viajam pra quê? Pra tirar foto no lugar, nessa listinha de lugares? É pra vivenciar? É pra aprender? É pra relaxar? Só um adendo, cara, na sua fala, na questão dos países e atravessar, que tá conectado com números. Você visitar 10, e lembra, ouvinte, a gente não tá quantificando, tá? Quem é melhor ou não. São só diferentes polaridades, diferentes realidades, mas falando de número. Você conhecer 10 países na Europa, com uma puta estrutura, é diferente de 10 países africanos, talvez central africano ou subsaariana, tá? Só pra trazer um questionamento pra você, tipo assim, tem 2 pessoas na mesa, vocês estão falando de números. Visitei 10 países, outro também visitei 10, mas você não sabe quais são os países. Visitei 10 países na África, 10 na Europa, então fica a sementinha, só pra você pensar assim, quais foram as dificuldades, não dizendo quem é melhor ou pior, tá, gente? Pelo amor de Deus, já deixando bem claro desde o começo dessa porra do programa. Mas assim, questione a diferença dos 10 países no continente onde não tem muitas vezes estrutura pro turismo de transporte em comparação com a Europa. Então, assim, é só sementinha aí pra o ouvinte. É tipo, o Gui outro dia lá, ele foi assim, num final de semana pra Bélgica. Não foi isso? Foi Bélgica que você foi, né? Além disso, tem a distância entre os países, né? Tem o não precisar de visto, porque também tem isso. Se você tá num continente que você precisa de visto pra cada um dos países e que é longe um país do outro, uma capital da outra, e que é uma estrutura. Você tá num continente que você não precisa de visto. Você pega um trem, em 2 horas você tá no outro país, voltou. Você pode fazer bate-volta no país, né? E você conheceu o país? E essa pergunta do porquê eu viajo, também nessa questão que Carol falou do checklist de coisas para ver em cada lugar e tal, eu acho que é justamente o que tá por trás de toda a minha questão com isso, assim, de deixar de quantificar tudo nas viagens, não só o número de países, mas as experiências que eu quero viver ali, essa coisa de bucket list mesmo, assim, né? De, o que eu quero fazer no universo de viagens? Quero pular de paraquedas, andar de balão na Capadócia, mergulhar com tubarão não sei onde, né? Tem todas essas coisinhas, assim, que você supostamente deveria fazer. E não só em viagens, mas na vida, assim. Tipo, filmes que você tem que assistir antes de morrer, né? Livros que você tem que ler, enfim. Tudo parece que a gente empacota muitas coisas e quantifica muito, assim, né? E acaba que, beleza, se você quer fazer tudo isso, mas, assim, questionando se será que todo mundo tem que considerar isso como, né, uma meta, assim, a se alcançar? Todo mundo tem que ter uma lista de coisas a fazer. Para algumas pessoas funciona, para outras não. Mas eu acho que boa parte das pessoas está seguindo isso sem pensar. Pelo menos era o meu caso e de outras pessoas que eu conheço, assim, de ficar com essa ilusão de que eu queria, né, alcançar certas coisas assim quantificáveis. E eu acho que a gente vive muito isso na vida toda, assim, essa comodificação, né, transformar tudo em produto, transformar tudo em coisa, assim. E eu acho que a vida é uma coisa muito mais fluida e não sei, acho que não é tão fácil assim de você amarrar
contar uma experiência, embalar e dizer, fiz isso, fiz aquilo, uma coisa assim, bem, um lacinho, assim, para vocês, tanto para você quanto para exibir para os outros. Eu acho que também, em questão do que a Carol falou dos monumentos, eu vou trazer um outro ponto, que é a sensação de você pertencer à comunidade. Porque é o seguinte, tem lá Torre Eiffel, tem Cristo Redentor, tem Muralha da China, e aí tá conectado com FOMO, que traduzindo do inglês, que é Fear of Missing Something, é medo de perder alguma coisa. Então, se você vai pro Egito e você não vai pras pirâmides, você não vai, eu acho que... Eu falo por mim também, tá? Eu passo por isso, não vou dizer que eu tô inerente não, tá? Isso acontece. Mas é o medo de você não ir e falar, cara, como você não foi? Como é que você foi pro Egito e não viu as pirâmides? Se você não curte história, aí pela pressão dos amigos ou da galera da internet, indiretamente fala, caralho, eu quero me sentir pertencente à comunidade dos viajantes. Como é que eu fui pro Egito e não fui pra porra das pirâmides? Como é que eu vou pra Índia e não vou pro Taj Mahal? E eu não tenho a mínima vontade de ir pro Taj Mahal, mas mínima. Assim, hoje eu tenho consciência que isso não vai me afetar. É que nem safari. Cara, quando eu cheguei, isso vai muito tempo atrás, voltando no túnel do tempo, eu tava desesperado pra fazer um safari. Mas, nossa senhora, eu cheguei na escola de inglês, peguei o panfleto, qual que é o safari? E como eu fiquei 6 meses, passou um tempo, eu falei, cara, por que eu quero fazer essa merda? De verdade, assim, é caro, não quero ver animais assim, não... Então, eu acredito que muita gente, quando pensa em África, quer fazer safari. E se pergunta, cara, será que eu realmente quero fazer safari? Ou porque as pessoas sempre me perguntam, viu os leões? Porque as informações que geralmente a galera no Brasil recebe, né, de turismo. Então você sente uma pressão da galera em querer fazer. E quando você chega lá, de repente você se questiona, cara, mas será que é realmente só pegar animais? Nossa, eu gosto da natureza, meio ambiente. Ou você faz porque é um checklist que todo mundo faz geralmente. Não tô dizendo que as pessoas... É claro que tem pessoas que vão que curtem, tá? Mas eu tô sentindo, deve ter muita gente também que faz por... vou lá pra fazer e fazer um checklist porque ali representa que você visitou o país. É a representação num único objeto no espaço. Fala, cara, fui pra França, foi pro Sul, viajou lá pra caralho, não foi pro Torre Eiffel, mas peraí, cadê o cartão postal do país se você não foi? Então você não foi pro país. Acho que um grande exemplo foi, eu não sei se é na Indonésia, mas é um portal, assim, que ele faz uma imagem espelhada. Ah, verdade. E aí, muita gente foi naquilo e, na verdade, era uma pessoa segurando um espelhinho, não tinha água, não tinha nada, mas todo mundo que ia para aquele lugar tinha que ir retirar essa foto. E era filas quilométricas para um lugar que, assim, pessoalmente é horrível. Quer dizer, não horrível, mas não transmite tudo aquilo. E aí tá uma outra questão que eu acho que tá por trás, né, do contar país ou contar lugares, que é isso do... O Gui falou, na fala dele, ele não falou assim, todo mundo tinha que visitar aquele lugar, ele falou, todo mundo tinha que tirar aquela foto. É uma coisa mais profunda ainda, né? Porque é tipo, tem que ir pra registrar, tem que ter registrado uma foto de um elefante, se eu fui pra África. Você não tem foto de elefante, você não for. Ou com criança, que são as duas coisas na África. Ou foto com criança pequenininha, ou foto com animal, com elefante. Tem que ter uma foto nas pirâmides, tem que ter uma foto no deserto, no Marrocos, na Torre Eiffel, enfim, de cada lugar, né? E o quanto que a gente viaja, quando a gente tá nessa ideia do checklist, pra mostrar mesmo, né? A gente não tem experiência. Eu já tive uma época, acho que foi mais ou menos essa época, um pouco antes dessa época de decidir voltar pra Gana, que é bizarro tentar explicar isso, mas parecia que tudo que eu ia fazer na minha vida estava influenciada pelo Instagram. Então era assim, eu começava a ver as coisas na telinha quadrada do Instagram, sabe? Você olha para cada lugar no enquadramento do post do Instagram, ou pensando, tipo, nossa, seria legal, né, eu ir pra tal lugar, porque acho que dariam stories legais, acho que fariam stories interessantes. E aí isso é um pouco do contar, eu não sei o quanto que a gente falou nos bastidores aqui antes de começar a gravar, alguém comentou assim, acho que não contava país tanto nos anos 90, porque nos blogs não tinha, mas tinha blog, né? O quanto que essa simplificação das mídias sociais, o imediatismo, eu acho que é o imediatismo, a urgência, assim, essa simplificação não bombou também. E aí eu volto para um ponto que a Kainan trouxe lá atrás, sobre ser produto, né? Eu acho que a juventude, uma galera um pouco mais nova que a gente, mas eu acho que é o grande sonho de consumo vendido, me parece, se eu ganho grande sonho de consumo vendido hoje em dia para os jovens, né, brasileiros, assim, de todas as classes sociais, e aí, obviamente, uns irão ser mais beneficiados que outros. Mas eu sinto que a galera de 20 anos, 20 e pouco, ao invés de ter sonho de comprar apartamento, comprar carro, que sei lá, acho que era o que era imposto antes, agora é viajar pelo mundo, o largar tudo e viajar. E isso é quantificado a partir de números, que quando você era comprar país... Opa, peraí, comprar país não.
Quando era comprar apartamento, você conseguia materializar, né? É palpável quando você olha o apartamento. Comprar um carro é palpável olhando o carro. E aí o sonho, o produto, o sonho de consumo mesmo da juventude de viajar torna-se palpável a partir de fotos nos lugares que todo mundo vai e a partir de quantificação de países, né? Você compra, você materializa a partir de uma lista de números, de fui. É um check mesmo, né? Eu lembro que até me incomoda muito aquela ideia de não colecione coisas, colecione experiências. Né? Eu fico, por que a gente tem que colecionar alguma coisa, né? Por que a gente não pode só viver, assim, fazer o que faz sentido para você naquele momento? Porque quando a gente, assim, nada contra pessoas que têm coleções ou coleções em si, né? Mas, assim, eu acho que parte muito dessa ideia de que tem que sempre ir primeiro. Também é outra coisa que eu acho que a nossa sociedade coloca, né? Que tem que ser sempre mais, tudo mais, né? Você abre uma empresa, você tem que crescer. Você tem um perfil no Instagram, você tem que querer ter sempre mais seguidores. Tudo tem que ser sempre um crescimento exponencial, né? O ser humano faz isso, inclusive está destruindo o mundo por causa disso. E eu acho que a gente volta para a pergunta, né? De por que você quer viajar? Você quer viajar para, né, estar sempre nessa lógica de acúmulo, porque se não for acúmulo de dinheiro, tem que ser acúmulo de lugares e de novas aventuras, sem você estar nem pensando se isso faz sentido para você, né? Se você não quer parar em Gana e ficar em Gana de boas, né? Se você realmente precisa estar conhecendo mais e mais e mais, enfim. Uma vez eu estava conversando com um seguidor meu e era bem nesse ponto, assim, que ele estava falando de que largou tudo, e daí a pessoa normalmente quando muda esse de vida, começa a reclamar da vida passada, porque eu trabalhava em escritório, porque me prendia e tudo mais, e agora sou liberto, e começo, tipo, a viajar um monte, começa aquela contagem, aí passa um tempo, assim, você começa a se frustrar também, e eu falei para ele, assim, você não deixou o teu problema no escritório, o problema você está levando contigo, o problema é você mesmo, o problema é a sociedade ao teu redor cobrando todas as coisas. Então, enquanto você não quebrar essas amarras, você não vai estar livre. Você vai mudar só o ambiente, vai mudar o cenário, vai estar viajando, mas você vai estar, de alguma forma, vendido ao sistema. Só que não é também tão simples. É fácil para eu falar aqui, mas não é tão simples também quebrar essas amarras. Total. Nada simples. O que vamos fazer amanhã à noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites. Tentar conquistar o mundo. Seguinte, galera. Falamos aqui de vários aspectos de números e tudo mais. É um programa sem pauta, mas tem um norte. Mas agora eu vou falar de privilégio. Galera pira aqui, né? Tem um canal no YouTube, que é uma youtuber sensacional, até faço a recomendação, o jabá dela aqui, que é uma polonesa chamada Eva Zubek, que tem um vídeo específico que ela fala do passaporte e da questão do privilégio, por que ela não... Eu não sei se ela contava no começo, tá? Mas ela não conta mais. Que ela percebeu, a partir do que ela começou a expandir a rede de contatos de youtubers de viagem de outros países, e não só Europa, tá, gente? Aliás, vai ter um episódio só sobre eurocentrismo em viagens, mas esse é outro episódio. Mas a questão de Ásia, de África, ela percebeu que o passaporte limita totalmente, assim, beleza, a gente tá falando nossa bolha no Brasil, mas vamos falar do nosso passaporte. É foda pra caralho nosso passaporte, é cento e caralhada. Agora, um cara que mora do Israel, um cara do Iraque ou do Iêmen, ou alguns países africanos, ele é muito limitado, então não é só trabalho árduo, não é só trabalhar e ter dinheiro, vai muito mais além, envolve burocracia de país, então assim, é determinista, você nasceu no país da Arábia Saudita, cara, você vai ser limitado a 70 países e olhe lá. Vou dar um exemplo de um amigo meu do Egito, que ele é bem de vida, trabalha com cinema, tem lá todo o comprovante que tem bens materiais do apartamento, e ele já viajou várias vezes pra Europa, e ele contou que umas 3 ou 4 vezes ele perdeu quase $1.000 porque aplicou o visto e não tem a garantia. Aí qual a questão de a gente parar de contar em respeito às pessoas que não têm esse privilégio do passaporte? Ele falou, cara, sabe por que meu visto foi negado várias vezes? Porque a embaixada falou que eu não era casado. E na concepção do islamismo, se você não é casado e vai pra Europa, existe uma grande chance de você tentar querer morar legalmente. Então assim, porra, cara, que merda, assim, só porque ele não é casado. Agora, se fosse um passaporte brasileiro, talvez, seria totalmente diferente. A gente, muitas vezes, quando a gente viaja, a gente não tem que se preocupar com visto. Então, qual que é o ponto? Bem, vou jogar pra vocês, mas assim, resumidamente o que eu quero dizer é se questione a questão dos números quando você pensa em países que têm um passaporte muito fraco. Muito. É que a gente não tem esse problema. A gente, quando paga um visto para os Estados Unidos, ou muitas vezes aceita, mas vai para um cara do Iraque, eu tenho amigos do Iraque e vai para os Estados Unidos. Pergunte o trabalho que dá para você para um país desse. É uma aventura. E aí, só um parênteses, que mesmo dentro do Brasil, né, mesmo o passaporte do Brasil sendo um passaporte considerado forte, você acabou de falar, pra gente é só pagar um visto, né? Mas esse só pagar, quem é que pode pagar tantos vistos, né?
Porque tem vistos que é R$500, que é R$800, um visto para ficar um mês no país, né? Então é mais uma burocracia, mais um impedimento. Quem é que tem dinheiro para ficar pagando um monte de visto? Quem é que vai continuar viajando? Lu, não sei se você queria falar sobre isso. Não, eu ia comentar meio que isso, assim, dizer que volta para aquela questão da meritocracia também, né? Assim, de achar que, assim, eu entendo a pessoa no nível individual, né? Dizer, poxa, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir, né, viajar muito e tal, e hoje em dia eu consigo, então eu conto como uma vitória pessoal. Eu vejo muita gente lá falando isso, e super justo, né, dentro da sua realidade. Mas eu acho que, justamente, assim, você colocar isso como uma coisa de competição, uma coisa a se almejar, eu acho, assim, desconsiderando, né, o quão desigual o mundo é e quão poucas pessoas têm chance de realmente pensar, nossa, será que eu vou contar países ou não? Assim, a maioria das pessoas simplesmente não é uma questão, não é uma possibilidade de nem sair do seu país, né? Então, assim, eu acho que colocar isso publicamente como uma questão de mérito pessoal é um pouco complicado, né? Porque existem muitas outras coisas envolvidas. Eu acho que o ouvinte, assim, no decorrer desse programa, Luiz, eu acho que deu a entender que a gente não está criticando a conquista, né? Porque são questões econômicas diferentes, a desigualdade, como você mesmo falou, do Brasil é discrepante, então para ele é uma conquista. Mas daí, se a gente for querer abordar todas as bolhas, áreas, a gente aqui, nosso foco realmente é falar dos números, assim, porque não dá para analisar individualmente cada coisa. A gente aqui pertence à bolha de viajante, sim, isso é fato, mas assim, então você ouvinte que, entendeu, tem uma realidade difícil, não tô criticando você que viajou 3 países e colocou. Acho que ele entendeu, o ouvinte entendeu essa questão. Aliás, eu acho que muitos ouvintes acredito que vão ver esse programa e vão, talvez se eles tenham números no perfil, talvez eles vão se questionar, né? Será que eu vou tirar ou não? Aquela cutucada. Eu queria Será? ouvir as mensagens de ouvintes depois disso, qual foram os pensamentos. Mas falando desse negócio de outros passaportes de outros países, né? Eu lembrei, eu tinha esquecido completamente disso. Mas eu conheço algumas produtoras de conteúdo de viagem de Gana, da Nigéria, né? Do Senegal, pessoas que eu era amiga, eu também faço um pouco parte dessa bolha de lá, assim. E aí eu lembrei, que eu acho que eu nunca comentei isso nem com você, Kainan, que uma das principais dicas das produtoras de conteúdo de Gana para as pessoas de Gana, obviamente, para quem elas produzem conteúdo, para começar a viajar é assim, porque existe muito, assim como tem no Brasil, lá existe muito sonho de viajar para a Europa e para os Estados Unidos. E aí você falou que é pauta de outro assunto, mas só para contextualizar que esse é o sonho, né? Assim, quando as pessoas de Gana começam a viajar, o sonho é ir para a Europa. E sim, existe uma dificuldade imensa de conseguir visto, porque tem essa questão dos imigrantes ilegais ou dos imigrantes que vão invadir a Europa e os Estados Unidos. E aí uma das principais dicas que elas passam para as pessoas é assim: antes de aplicar para visto da Europa ou antes de aplicar para visto dos Estados Unidos, porque também tem isso, precisam aplicar para visto Schengen, né, que é da Europa, que por enquanto nós brasileiros não precisamos, viaje para X países aqui do continente africano. Então uma das principais dicas é assim: comece indo para o Togo, que é um país que faz fronteira e que eles não precisam de visto, vai para a Costa do Marfim, porque é um processo de conseguir viajar para a Europa é ter tido o carimbo de entrada em pelo menos outros 6 países, sabe? E assim, pra gente ter uma noção de realidade, né? O quanto que a gente não precisa se preocupar com isso de, nossa, mas deixa primeiro eu viajar aqui pra uns países antes de tentar ir pra tal lugar. Porque o sistema, né? vai estar lá, as pessoas já viajou, ela não tá vindo direto do país pra tentar morar ilegalmente na Europa. Isso, exato, pra ficar claro que assim, não, essa pessoa realmente gosta de viajar, né? Ela tá querendo vir como turista e não realmente pra ficar, é isso que tá por trás. Essa coisa de passaporte é muito doida, né? Quando você para comparar, realmente, assim, vários eventos que eu já fui, que tinha gente em vários países, assim, que a gente, sei lá, era um evento com tudo pago, convidado por algum órgão oficial, e várias pessoas não podiam ir, porque simplesmente não conseguiam visto, né? Pessoas de países que tinham mais restrições, assim. E pra gente nem passava pela cabeça, né? Brasileiros, era só, tipo assim, tô esperando aqui meu visto, assim, não era a galera tá me convidando, como é que vamos negar? Mas pra muitas pessoas não é tão simples assim. É engraçado, né? eu tenho a sensação que o brasileiro, uma sensação, posso estar totalmente errôneo nisso. É muito ingrato, às vezes, com o passaporte, porque pensa muito em Europa. Quero viajar pra Europa, né? Mas esquece que existem outros passaportes que sequer permite viajar pra 20, 40 países. Então, assim, é só pro ouvinte lembrar, cara, passaporte brasileiro, beleza, muita gente quer ir pra Europa, mas no mundo inteiro, rapaz, passaporte brasileiro não é nenhum. Aliás, é só uma informação, passaporte brasileiro é o mais falsificado do mundo, tá? Isso é uma informação aí que eu acho que não sei se os ouvintes vão saber. Tem uma reportagem até da Reuters que falou que o Kim Jong-un usou o passaporte brasileiro nos anos 90 para entrar na Europa para estudar na Suíça. Se você procurar na internet Kim Jong-un passaporte brasileiro, você vai encontrar uma imagem ali.
Sabe o que eu fiquei pensando agora, quando a Lu tava falando do Congresso, né? Se num médio prazo, se a questão da pandemia vai surtir algum efeito nessa questão de contar países ou não. Se, no sentido que, só deixa eu explicar meu raciocínio do porquê, né? Se não vai ficar mais dificultado entrar em alguns países. No médio prazo, quando eu souber mais. Porque, por exemplo, para ir para vários países precisa ter vacina de febre amarela, certo? Tipo, nos da África, por exemplo, precisa ter vacina de febre amarela para entrar e você tem que ter a carteira. Não sei se quando a vacina estiver disponível, se não vai ser mais um critério. Para ir para tal lugar, você precisa ter, sei lá, tomado a vacina do Covid e testado negativo. E aí, exemplo, hoje em dia, para entrar em Gana, tá permitido entrar, as fronteiras estão abertas, mas você tem que ter tido você tem que fazer um teste no país onde você está, no máximo 72 horas antes da chegada em Gana, e tem que ter dado negativo. E quando você chega em Gana, você tem que fazer um teste de novo no aeroporto de Gana, que custa $180. Ou seja, pois é, $180, mais passagem, mais visto, né? Mas, enfim, todos os gastos da viagem, isso começa a dificultar um pouco a viagem, né? Então eu não sei, pode ser que não, pode ser que a pandemia passe, pronto, voltamos pro normal, né? O que a gente fala. Mas eu não sei se essas restrições talvez não mudem um pouco essa mentalidade, né? De, sei lá, é muito fácil entrar nos países. Porque talvez vá forçar os viajantes a viajarem mais devagar, talvez? Porque vai nesse ficar mais sentido, de forçar a viajar mais devagar, ou mais localmente, né? Ou mais pontual, não sei. Ou escolher um país e fica. Porque acho que isso já tá acontecendo, né? Você vai mesmo na Europa, ele vai para um país na França, como ele sabe que tem questão da vacina, ou fazer o teste sempre, ou ficar em quarentena no atual momento, eu acho que ele vai, já que entrei aqui nesse país, deixa eu explorar mais esse país, entendeu? Eu acho que isso já está acontecendo. Nesse sentido, assim, de mudar a forma que as pessoas viajam, né? Porque contar país também é uma consequência da forma que as pessoas viajam. Ou um é consequência do outro, não sei. Talvez a forma que as pessoas viajam é uma consequência de contar país. Eu tenho alguns amigos noruegueses e eu acabei indo pra lá esse ano, até passei um mês com eles. E foi, acho que, o primeiro ano que a maioria deles, e eu conversei com várias pessoas lá, estavam viajando pelo país. E a Noruega é um país, assim, que paga muito bem, tipo, perto dos outros países da Europa, eles têm muito dinheiro. Só que então é mais acessível você sair do país do que ficar dentro. Mas por causa das limitações do Covid, a pessoa começou a viajar dentro. Então acabou fazendo mais sua região, acabou mais fazendo. Então acho que o turismo realmente vai diminuir, pelo menos a médio prazo, assim, a contagem de países, eu acho. Provavelmente, né, tem esse efeito prático, mas infelizmente a sensação que eu tenho é de que as pessoas, por exemplo, no Brasil também, né, tem um monte de gente que está viajando agora pelo Brasil que provavelmente não estaria, né, assim, que, sei lá, saiu de férias e fez uma viagem mais perto de casa por causa da pandemia, mas se pudesse escolher, teria ido para fora. Só que eu não, assim, eu acho que muitas dessas pessoas estão, na verdade, contando os dias para poder ir para fora mesmo, assim, né, para poder continuar viajando da forma como viajava. Assim. Eu acho que acaba que assim, existem limitações práticas, mas a forma de pensar, eu acho que é alguma coisa que vai muito além da viagem, né? É muito da nossa forma de, enfim, de como o nosso mundo, sistema capitalista, né? Essas coisas aí. O que vamos fazer amanhã à noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, tentar conquistar o mundo. Uma coisa que me veio à cabeça, voltando para o perfil, né, do Instagram ou blog sobre países, tem alguns textos, geralmente em inglês, questionando o seguinte: como seriam os perfis, as bios dessas pessoas se não tivessem números? Se o mundo fosse um só e não houvesse fronteiras, né? A gente é um bloco só. Como é que seria a apresentação nós viajantes? Aí eu fiquei pensando, falei com o Tomate ontem, mas vamos supor que eu seja de gastronomia. Eu acho, né, que meu perfil seria assim, 1.500 dias sem caganeira. Sei lá, né? Sei lá, uma coisa divertida, só pra falar, cara, eu estou explorando comidas do mundo inteiro. Então fica uma indagação aí, como é que seria o perfil de vocês se o mundo fosse um só? Não existe Europa, é assim, vivemos nesse bloco de terra. Como é que vocês colocariam que você é um viajante? Qual é a característica que vocês queiram externalizar? Tipo, falar sobre privilégio, falar sobre estruturação das... Eu não sei, joguei na mesa aqui, entendeu? Porque, por exemplo, no meu tá assim, cruzando da África do Sul ao Norte. Não existe África. Então seria quebrando estereótipos da mídia, a mídia estereotipada nas viagens. Eu fico pensando porque é uma maneira de você pensar, cara, qual é o sentido das suas viagens? Entendeu? Então, joguei a bomba. Agora que exploda. Tá contando, assim. Olha o tempo passando, eles não sabem, gente, responder. Olha só. Devia gravar a carinha da gente. É muito difícil, né? Porque esse negócio de imagine que não existe terra é só na música do John Lennon, né, cara?
Imagine que não existe países. Não, Tomate, exerce a imaginação, cara. Pensa que isso aqui pensa que a gente vive na Pangeia, entendeu? Tá tudo junto, não existe divisões. Eu lembro uma vez eu fiz uma postagem até, cara, se a gente vivesse na Pangeia, dava pra viajar pra qualquer lugar do mundo de carona. Eu lembro que eu achei... Era uma ideia imbecil, mas... Você ainda vai saber, cara, você ainda vai nominar, vai ter, talvez não delimitações de território, mas vai ter lugares específicos. Sim, Tomate, sim, eu sei disso. Tomate, eu sei. Não é pra criar um roteiro de ficção fantasiosa de... Tá vendo? A ideia, assim, não existe territórios, tá? Como é que você... Assim, qual que é o propósito dessa pergunta? Como é que a gente se apresentaria e o quanto isso influencia também de como a gente aborda outros viajantes nas perguntas. Então, assim, a gente falou nos bastidores, quando você tá em rosto, o cara pergunta, qual é o seu país favorito? E geralmente essa pergunta, ela se dá sem querer saber mais coisas. Entende? Assim, por exemplo, se não tivesse país, qual foi o país que você última vez chorou? Eu acho que as perguntas seriam muito mais profundas. As pessoas queriam saber mais. Tipo assim, a pessoa me pergunta pra mim, eu falo que é Etiópia, mas, cara, poucas pessoas perguntam por quê. Isso me chateia às vezes. Cara, qual é o seu favorito? Sudão. Por quê? Ninguém pergunta, cara, só quer saber Sudão, ponto. Isso realmente me incomoda, cara, numa conversa. Então, assim, se você me encontrar e perguntar meu país e não querer saber o depois, porque, assim, tem tantos fatores, né? Assim, tem as pessoas, tem comida, então cabe a você, numa conversa, também querer saber qual aspecto. Assim, mas por quê? Porra, quando eu pergunto um país favorito, é normal eu perguntar, tá? É assim, mas por que, Tomate? Foi as pessoas? Foi a estrutura? Foi acolhimento? Foi o que fez? Então, acho que os números, eles afetam a maneira como a gente aborda e conversa sobre países, muitas vezes. Eu não sei dizer como que eu colocaria, né? Eu acho que o que eu falo sempre é África Ocidental, né? Então eu tenho uma parte de território, mas eu acho que a forma... Eu já olho muito mais para experiência do que para território. A minha abordagem para minha viagem para todas as pessoas já é muito mais baseada em experiência do que em territórios. E aí eu acho que quando eu te ouço falando, eu acho que talvez seria isso, né? Que as pessoas falariam mais a partir de experiências. A partir de, ao invés de qual país você mais gostou, não, qual foi a sua experiência mais marcante? Qual foi a comida que você mais gostou? Independente de lugar. E aí, por que eu acho que eu olho mais para experiência? Aí é bem particular dessa minha vivência de África Ocidental, porque eu comecei falando que eu, entre aspas, só fui para 10, 11, não sei, países no continente africano, né, comparado com o Caina, que é mais que o dobro, mas eu andei muito por esses todos os países, e são regiões que têm muitas etnias diferentes, né, então eu não tô falando de território, mas eu tô falando de culturas diferentes. Acho que mesmo se o mundo não tivesse fronteiras, existiriam culturas diferentes, né? Que cultura não está relacionada a território. E aí a vivência é completamente diferente de uma cultura para outra. A forma como a pessoa mora, a forma como a pessoa come, a forma como a pessoa se desloca, se relaciona, dança, canta, o que ela toca. Temos um exemplo nessa mesa, né? Olha o sotaque da Luísa aqui. País Pernambuco. Exato, é o país do mundo. E eu acho que é isso, assim, né? Eu acho que eu foco muito mais em experiência, e quando eu, já voltando também lá pro começo, que eu falei que eu deixei de contar, eu escolhi ficar, na verdade foi a partir dessa constatação também de que era isso, eu queria entender as diversas culturas, que pra mim, o que pra mim mudou muito aqui no continente africano é muito evidente que independe de território. O território, a fronteira geográfica não diz nada no continente africano. E, então eu acho que foi muito fácil, não muito fácil, mas ficou mais claro, mais evidente, mais direto para mim, essa relação do quanto que a fronteira geográfica, quanto que o território, quanto que contar país, na verdade é uma mentira mesmo, assim, né? É uma criação, é uma invenção. Uma criação europeia, que se diga de passagem. Europeia, exato, uma criação europeia. E aí, pra mim, as pessoas perguntavam, né? Eu caí, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, assim, nossa, dá muita diferença entre Gana e Costa do Marfim? Aí eu falava assim, na fronteira não, porque é a mesma etnia, é todo mundo Akan. Quando eu saio de Akan e vou, por exemplo, pro Zewi, que ainda é Gana e Togo, aí é muito diferente, né? Então eu acho que é isso, assim, eu acho que é essa constatação de valorizar mais as experiências, as trocas, a cultura, as pessoas, a comida, né, as vivências, e não o lugar específico. Não sei se eu fui muito longe na resposta. Você falou com um poder de síntese muito bom. Tá maravilhoso. Tá melhorando. Uma brincadeira à parte só com você, Carol. Eu acho que você, hoje em dia, como eu te conheço, acho que teria dança no seu perfil, né? Viajando e rebolando o quadril. Ou danças, né? E tem, né? Na verdade, tá lá, tá escrito dança, mas com certeza teria mesmo. Assim, eu buscaria isso, assim. Como é que as pessoas mexem a pelve delas em cada lugar?
Acho que ele é essa foco. O que vamos fazer amanhã à noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, tentar conquistar o mundo. Eu acho que é muito por aí, assim. Eu acho que uma coisa que falta, não só em relação a contar números, mas é aquela coisa que eu tava falando também, né, de bucket list e tal, é que eu acho que a gente, não sei, eu sinto que é uma coisa do ser humano, assim, de querer sempre simplificar as coisas, né, colocar as pessoas e aí nós mesmos também em caixinhas, enfim. A gente fica procurando dar um sentido muito objetivo para tudo, né? Muito prático. Mas eu acho que a grande questão é essa, assim, é levar mais em consideração a subjetividade das pessoas. Porque mesmo se você perguntar sobre experiências, muita gente vai responder experiências que são coisas que são muito fáceis de entender por que foi legal, né? Dizer, tipo, nossa, qual foi a sua melhor experiência em viagem? Então, aí tem, dependendo da tribo da pessoa, né, da bolha da pessoa, ela pode falar que foi, sei lá, esquiar nos Alpes suíços, ou pode falar que foi morar com uma tribo sei lá, né, uma tribo isolada não sei onde. E, assim, de todo jeito, isso são coisas que talvez nem tenham, assim, né? Para algumas pessoas isso pode ser incrível, para outras não, mas são coisas que parecem incríveis, né? Então, eu acho que, no fim das contas, a gente está... É muito difícil sair dessa coisa de tentar se encaixar em coisas que possam ser vendidas como legais, né? E se conectar com o que realmente faz sentido para a nossa essência, né? Com as experiências que vão reverberar na gente, que pode ser que não faça o menor sentido para outras pessoas, que não pareçam, né, muito incríveis para outras pessoas. Não, você teria que ter uma conversa justamente muito mais profunda para explicar por quê, por exemplo, sei lá, né? Nossa, porque para mim a dança é muito importante. E eu vivenciei isso na dança. E aí você vai dar todo um sentido a essa experiência de dança, né? Não é só dizer, eu fui não sei onde e fiz uma oficina de dança, sei lá, dancei com a galera, né? E aí tem uma outra camada de informação, mas que exige uma conexão maior da gente com a nossa subjetividade e se a gente está numa conversa, eu acho que com a subjetividade do outro, né? De realmente ir além da capa. Que não é muito diferente, eu acho, de quando você, sei lá, mora numa cidade como São Paulo, que as pessoas se encontram e perguntam o que você trabalha, né? De cada universo, cada bolha tem seus códigos sociais para transmitir alguma coisa, geralmente de uma forma mais rápida e superficial, né? Eu acho que isso que Kainan fala da frustração, de não... Poxa, mas as pessoas não querem realmente saber do que está por trás, é porque eu acho que a gente tende a reproduzir isso em vários âmbitos, assim, a gente quer as coisas muito rápidas, né? Muito simples mesmo. É por isso que tem esse podcast. Até, brincadeiras à parte, ele surgiu porque é uma maneira de me aprofundar e querer, principalmente o continente africano, vai ter mais pautas, mas de querer transmitir o que eu vivenciei e fugir um pouco do que a grande massa mostra. Que a gente falou, a Carol fez a pergunta, né? O que nos motiva? É claro que essa minha visão de querer quebrar o que a mídia fala, ele foi surgindo no caminho. Não foi assim, vou pra África. É longa história, mas o pessoal já me conhece sobre isso. Mas hoje em dia, uma das coisas que me motiva, principalmente, eu quero voltar pro continente africano, não quero nem pra Europa, mais pra frente, mas é voltar e contar o que eu vivenciei com um olhar ocidental, mas de uma maneira imersiva, ao meu ver. Entendeu? Contar sobre o meu... Eu não vou olhar pra pelvis, o quadril não rebola, detesto dança, tá? Em contraponto a Carol. Mas em contrapartida... Eu adoro ver como as pessoas cozinham. E não tô nem falando de comer, eu tô falando do equipamento, da mão, do fogo, carvão. Eu lembro que eu fiquei muito encantado quando eu mudava de país. Eu falava, caramba, mas o carvão, como eles colocam, é diferente do outro. Não é assim numa panelinha e colocam. Uns cavam, outros colocam em cima, outros lateral, ou gira a manivela. Então, assim, pra mim, hoje em dia, viajar é muito conectado com a mídia. Por ser jornalista também isso ajuda, mas é quebrar o que a grande massa divulga sobre a África. Porque as pessoas não recebem essas informações. Cara, você quer a coisa que me deixa mais feliz é quando a pessoa vê o episódio, principalmente dos estereótipos africanos, o pessoal falou bem, falar do Egito. Egito o pessoal conhece, tem muita informação, mas Etiópia. Cara, uma caralhada de pessoas falou, porra, cara, vocês me motivaram a ir pra Etiópia. Eu falei, porra, porque, cara, é 2 horas de programa falando das experiências mais incríveis, então não tem como motivar. Então é passar informações que geralmente as pessoas não recebem tão aprofundadas, porque podcast tem essa característica, né? Por exemplo, onde é que você vai ler em blog 2 horas praticamente, 1h30, sobre contar países, sobre... Entende? Você não vai encontrar. É só aqui, cara. A CNN não vai falar sobre isso. Você não vai ver a TV Globo falar sobre isso. Entende? Alto jabá, justo. Alto jabá. Eu já sou o próprio jabá desse programa, então não tem justificativa para alto jabá. Mas... eu queria... Vocês não precisam responder, na verdade. Só queria jogar uma pergunta mais para quem tá ouvindo a gente mesmo, assim, né? Deixar uma reflexão que não é uma pergunta com respostas, mas você, ouvinte que está aí, vocês 3 aqui também... como é que seria, mas principalmente para os ouvintes, como é que seria viajar para qualquer lugar
sem ter nenhum plano, sem ter nenhum checklist de coisas para fazer, ou de lugares para visitar, ou de experiências para serem vividas? Como é que seria? E eu falo isso assim, na verdade eu coloco mais para os ouvintes, porque eu acho que a gente talvez tenha outras experiências de viagens, né? Mas isso, assim, como é que você se sentiria indo para um lugar, ou talvez te desafiar o ouvinte mesmo, assim, o próximo lugar que você for ir, sem ter uma lista de nada para visitar ou para fazer, de chegar num lugar, acordar e, sei lá, ir andar na rua. Que esse é muito o tipo de viagem que a gente tinha no continente africano, né? Isso que eu posso falar, assim, que eu trago, eu acho que é aí que muda também. Mas o que você fazia, sei lá, em Bonduku, que é uma cidade na Costa do Marfim, não tem nada para fazer lá. Eu literalmente, sei lá, eu acordava, eu sentava na rua, ficava observando as pessoas passarem, as dinâmicas sociais, aí me dava fome, eu buscava algum lugar para comer alguma coisa, daí eu tinha vontade de tomar banho, né, assim, como é que é essa experiência de viajar sem ter uma lista, seja ela qual for, seja de lugares, ou de comidas, ou de coisas para fazer? Eu só acrescentaria não ter nenhum mapa, ter talvez um mapa físico e você tem que perguntar para as pessoas na rua como é que você vai chegar. Pergunta muito boa, e a Carola já é da família podcast, porque ela já fala com os ouvintes. Adoro, tô muito emocionado, ela já fala com os ouvintes. Ela sabe que tem uma quinta pessoa nesse programa aqui. Então fica o questionamento, e Carol, você trouxe uma pergunta que eu achei sensacional. A gente vai ter no máximo 2 horas, tá, esse programa, tá? No máximo, beleza? Mas você trouxe um ponto que eu não tinha pensado na pauta. Eu me incomodava quando eu ouvia as pessoas falarem não tem nada pra fazer lá. Mas isso me dava uma raiva. Eu nem tinha lembrado desse termo, porque assim, eu não falo, porque é uma forma de você desmerecer as pessoas. Pessoas são histórias. Aquela frase, né? Pessoas são país. Sabemos disso. Mas se você fala não tem nada pra fazer lá, puta que me pariu. Olha, eu tô te xingando, ouvinte. Mesmo, cara. Eu acho que esse programa tem total liberdade pra xingar você. Então, obrigado por trazer essa palavra que eu acho importante, né? Você tomar cuidado com o que você fala pras pessoas. É a mesma coisa, vai. Eu sou de Taubaté. Tem nada pra fazer lá. Porra, cara. Peraí. É porque assim, não tem nada de acordo com turismo de massa, né? Não tem... Tem o Cainã lá, né, gente? Tem um Cainã lá. Tipo, Carol, piadinha, meu Deus. Mas assim, eu acho que daí a gente pode conectar com a responsabilidade como você fala dos países. Mesmo que, vamos voltar pra África, que é mais próximo da nossa realidade. Eu tive problemas com fronteiras ou visto, eu não fico falando merda do país, entendeu? Não fico repassando uma imagem que já é distorcida. Então essa coisa de não tem nada pra fazer, cara, pensa no efeito que você fala quando você diz isso. Não tem nada pra fazer em Recife. Vamos supor que não tenha, tá? A cara da... não vou falar a cara, enfim. Ou talvez para ser mais, assim, um pouco mais polido, assim, há quantos dias é necessário para conhecer o Recife? 2 dias basta? Eu falei, pô, cara, que pergunta escrota é essa, sabe? Total. Eu tô aqui há 30 anos e não conheço. Não sei como é que você vai achar. Essa pergunta da Carol que você fez, eu vou jogar uma outra, então. Imagine como seria a gente viajar sem registrar nada. Não tem celular e é só você. Você não tem como compartilhar digitalmente. Então, assim, a única maneira de você compartilhar seria voltando, encontrando fisicamente, falar, cara, eu vi isso. Eu acho que sem poder tirar foto nenhuma, né? Eu acho que colocar... sem poder tirar foto e filmar, mudaria a sua viagem, né? O que você faria num dia? Porque eu acho que aí, e quando eu fiz essa pergunta de como seria viajar sem ter uma lista de coisas pra fazer, ou lugares pra visitar, ou, sei lá, coisas que você tem que conhecer, eu acho que a gente é um perfil diferente, né? Porque a gente não faz viagens de férias, assim, nós 4 aqui. Mas talvez, eu não sei como é que é o perfil dos ouvintes, Cainã, mas talvez tenha gente que viaje de férias, vamos supor, né? E não mais um longo prazo. Eu vejo muita gente chegando mais cansada. A pessoa tira as férias pra relaxar, aí vai viajar e volta acabada. E tudo bem, às vezes é uma acabada muito melhor do que uma acabada do trabalho, né? Porque você conheceu lugares, etc. Mas é essa coisa incessante de mais, e não pode parar e tem que aproveitar, né? Então, pensando nesse lugar, associando a pergunta que eu fiz com a sua, né? De se não pudesse tirar foto, será que o seu tipo de viagem seria tão corrido se não pudesse registrar e mostrar pra ninguém e tirar foto? Ou será que você ia gostar mais de relaxar? Ou de conversar mais com as pessoas? Ou de cozinhar com as pessoas, igual o Cainã falou? Ou você gostaria de dançar? Né? O que é que você realmente gostaria de fazer num lugar novo? E aí volta do viajar pra quê? Inclusive, eu me lembrei agora, Carol, falando dessas coisas que é, enfim, né, o slow travel, né? Essa ideia dos benefícios de você viajar mais devagar, além de, né, enfim, num ponto de vista pessoal, você ter potencialmente menos ansiedade, estresse, poder ter uma imersão maior no lugar, etc. Tem uma coisa até que o Gui falou, né, de que ele tem evitado viajar de avião, e para o meio ambiente também, né? É muito perigosa essa ideia de ter que conhecer muitos países, porque as emissões de gases poluentes pela aviação são absurdas.
Então, quanto mais a gente acha que, né, a gente se deixa contaminar pela ideia de que o número de países é a coisa mais importante, vai estar todo mundo que pode, vai estar rodando de avião por aí, né, gastando, enfim, não é necessariamente, não é nada sustentável, né, pro mundo também. Lembrando também, falando pros ouvintes, não tem nenhum problema você viajar rápido, tá? Isso aqui é a opinião subjetiva de cada um. A gente não tá escrevendo na pedra, né? Fazendo assim, o slow travel é o melhor. Não é isso, não. Acho que é só pra reforçar, tá? Às vezes tem um ouvinte, às vezes que não entende a mensagem, e é bom só deixar claro isso. E tudo são opiniões da gente também, né? Não é assim, são coisas para se refletir e somos indivíduos com opiniões particulares. Todo mundo pode discordar plenamente, né? De tudo. Só uma experiência que... Naquela viagem que eu fiz para a Noruega, eu resolvi que eu ia deixar meu celular aqui em casa e eu não ia utilizá-lo por um mês. Eu não ia tirar fotos, eu não ia planejar, eu não ia fazer nada. Só que eu não avisei meus amigos, né? O Kainan, por exemplo, estava desesperado atrás da minha irmã, queria saber se eu tava... Filho da mãe, cara. É aquele negócio, né? Tipo, antigamente era o penso, logo existo, agora, tipo, me conecto, logo existo, né? Então... Exato, nossa, isso é muito... Cara, essa história é boa contar, assim, esse programa não tem pauta, mas eu acho importante compartilhar essa história com o Tomate. Aí o Tomate, a gente tem um grupo de conversa, a gente bate papo no WhatsApp. E assim, tava até vendo a pauta com ele, alguma coisa. E sempre quando eu mando mensagem, recebe lá os 2 símbolos, né, que recebeu. E de repente um dia passou, 2 dias passou, 3 dias passou, 4 dias, ele não tinha nem recebido a mensagem. Eu falei, cara, ou roubaram o celular dele, ou sei lá o que merda deu. Cara, eu acho que não sei quantos dias, Tomate, mas chegou a 7, falei, cara... Então, aí eu falei, cara, o Tomate morreu, eu não tô sabendo. E a gente falou com o Marcão, nossos amigos, e ficou sério o negócio. Eu falei, aí entrei em contato, aí o Hack, né, falou com a irmã dele, e falei, porra, cadê o Tomate, cara? Mas assim, se você viajar, gente, avisa os amigos, tá? Porque é uma questão de segurança até. Então, Tomate, você fez um ato muito errôneo. Você Ele foi... falou comigo, ele acionou a Babi, me acionou, foi todo mundo acionado pra tentar entrar em contato com você. Então mostra que você é querido, né? Que senão foda-se, morre, vai, apodrece o Tomate lá na Noruega. Mas pra você ver, né, como a gente tá muito conectado. Pelo simples fato de ele não ter falado que ele ia desaparecer, pô, alguma coisa aconteceu. A gente tá vivo nas redes sociais, a gente tá presente. Ah, cara, eu juro que eu gostaria de voltar nos anos 90 e viajar. Como é que era uma época sem computador, sem blog. Mas eu também ia reclamar das mochilas, né? Eu lembro que tem uma pauta mais futura que eu vou tentar encontrar alguns viajantes que viajaram na década de 80, né? Eu encontrei uma pessoa. Ele falou assim, vocês romantizam demais viajar nos anos 80, porque vocês não sabem como eram as mochilas, como eram os vistos. Aí eu falei, cara, é verdade, os vistos, cara, você tinha que ir lá pra Brasília. Imagina ir pra África nessa época, cara. Onde é que você tinha? Hoje em dia, informação é no Facebook, de viajantes. Naquela época não tinha. Então, assim, ele falou assim, para de querer romantizar que tudo é belo. Tipo assim, você tem um puta acesso à tecnologia. Mas, sei muito, isso é uma pauta futura. Tudo em excesso é complicado, né? A gente podia só pegar uns benefíciozinhos e curtir a viagem, mas a gente se deixa levar demais. Uma outra coisa agora que a gente falou no caso dos números quando ele é relevante ou tem um alvará para justificar quando é utilizado no Media Kit. Então vamos também trazer o ponto de os motivos para se usar, né? Ou assim, pessoas que têm um argumento, porque isso aqui também não é, a gente não tá atacando, mas mostrar o outro lado da moeda. Aí vários blogs, né, peguei alguns trechos de por que as pessoas contam, e a gente debate aqui, tá? Eu tô aqui com o caderninho agora com a pauta. Uma mulher fala o seguinte, me permite ver o quanto eu cresci como pessoa. E assim, meu questionamento, até falei com o Tomate, mas se ela tá utilizando números como crescimento, quanto a experiência, não que a experiência não esteja embutida, tá? Mas o quanto o número talvez não esteja acima das experiências. Porque assim, eu, Kainan, conto o meu crescimento através de certos momentos na viagem. E bem específico, eu sei, eu aprendi isso quando matei animal. Eu sei disso quando eu fiquei doente com malária. Assim, é bem pontual esses aprendizados mais significantes no meu ser. Agora, você falar países, não estou criticando essa mulher que se ela mal, mas assim, o que vocês pensam sobre essa frase dela? Você conseguiria separar assim, o tomate depois dos 50 países é muito melhor que o tomate de antes? Cara, não tem um número, eu acho, que mude isso. Não é um número que faz. Beleza, ela não tá retirando as experiências dela, mas isso aí não demonstra crescimento. Um número em si não demonstra crescimento, ao meu ver, assim. Eu fico muito dividida, não dividida de tipo, concordo ou não concordo,
mas quando eu penso nos efeitos emocionais e psicológicos para a própria pessoa, né, que faz isso, não para os outros. Aí eu tô falando para o indivíduo que tá falando isso. Eu consigo entender que, de certa forma, esse sentimento de conquista gere uma autoestima, né? Eu comecei falando que eu contava país, que eu não tinha meta, mas que eu tava contando. Aquilo, em alguns momentos da minha vida, num momento específico, onde eu tava muito, muito, muito mal, conseguir colorir um país a mais no meu mapa era a minha grande fonte de felicidade. E a minha grande fonte de não só de felicidade, mas de sustentação mesmo, assim. Era o que me motivava, por exemplo, a continuar trabalhando num lugar que eu não estava feliz para juntar dinheiro para conseguir ir pro próximo país. Então, se eu olhava para trás e falava assim, nossa, caralho, nos últimos 2 anos eu consegui visitar 10 países, vamos supor, tá? E num lugar que eu tava trabalhando super infeliz, num relacionamento infeliz, mas eu falava assim, mas ter trabalhado esses 2 anos foi o que me possibilitou viajar os 10 países. Então, ter o número parece que, de alguma forma, deixava mais, de novo, concreto e material a razão do porquê eu estava me submetendo a coisas que eu não queria, né? Era onde eu me segurava. Por outro lado, por isso que eu falo que eu fico dividida. Por outro lado, é esse efeito bola de neve, que é justamente porque é que para eu ficar feliz eu tinha que conquistar mais. É sempre essa busca de, então eu vou ficar num trabalho sendo infeliz e ganhando, querendo ganhar cada vez mais e mais dinheiro para conseguir ir para mais e mais país. Então eu vou ficar mal, majoritariamente, tipo, a maior parte do ano, eu vou ficar mal 10 meses do ano para poder ficar feliz porque eu fui para 5 países, né? Não sei se eu consegui ser clara, mas é porque eu realmente fico dividida. Que eu consigo entender que para a pessoa que foca, que fala uma coisa dessas, não acho que se torne uma melhor pessoa para os outros. Não acho, concordo. Mas que talvez desse sentimento de conquista pessoal, de assim, nossa, é por isso, sabe? Assim, sim, tá. E a gente nunca vai saber os bastidores dela, né? Mas a gente tá pegando uma sentença e trazer para uma outra tirando realidade. De um contexto. Tirando de um contexto, sim. Exato. Então eu não demonizo, porque eu acho que talvez as pessoas... Eu tive a escolha de sair do emprego onde eu estava, do relacionamento que eu estava, né? E mudar de vida. E aí, a partir do momento que eu mudei de vida, eu parei de contar países. Para a pessoa que talvez precise continuar naquele emprego e, de repente, no final do ano, numas férias ou no meio do ano, consegue tirar e consegue usar parte desse dinheiro para viajar para 5 países, talvez seja o que sustente essa pessoa, sabe? Assim, sustente no nível emocional, tô falando. Eu acho que é muito importante lembrar, assim, trazer isso, né? Porque até, sei lá, quando a gente tá falando, por exemplo, não sei se vai fazer sentido esse paralelo que eu pensei agora, mas de vegetarianismo, né? Dizer, para muitas pessoas você ter carne na mesa é um símbolo de, poxa, consegui, alcancei, né? Assim, poxa, estou podendo alimentar bem minha família, né? Para boa parte da população brasileira, né, você atrela, assim, a comida está completa quando eu tenho dinheiro para comprar carne. Então, assim, não faz sentido você chegar para essa pessoa e dizer, né, isso é ruim, você está fazendo isso e tal. E eu acho que é um pouco esse raciocínio de, poxa, a pessoa dizer, finalmente, ou sei lá, comprar um carro também, né? Poxa, a pessoa a vida inteira sonhou em ter um carro, porque inclusive facilitaria a vida dela, mas ela não tinha condições. Hoje em dia ela tem. Aí agora, ai meu Deus, ter carro é horrível, todo mundo tem que andar de bicicleta. Pô, mas é muito fácil falar se você tem o poder da escolha, né? Se é uma coisa que a gente tem, de certa forma, mais fácil do que outras pessoas. Então, é claro que se a pessoa vem de um lugar em que para ela sempre foi, né, ou por questões pessoais, né, enfim, até de problemas... Por exemplo, eu, como comecei a viajar, e muitas das coisas que eu estou falando aqui também, é bom ressaltar, que são autocríticas também, né? São coisas... A maior parte das coisas que eu falo, na verdade, no meu blog e no meu Instagram, são questões que eu não tenho resolvidas, assim. São essas questões que eu falo assim, de você querer sempre mais e mais, e produtividade, essa sociedade capitalista e tal, eu super tenho internalizado isso ainda, e não desconstruir boa parte dessas coisas. Então, por isso que eu fico também trazendo tanto, porque eu acho que eu vejo em muitas outras pessoas também, né? Eu acho que a gente conversar sobre isso ajuda a gente a ir refletindo e desconstruindo. Mas... Enfim, me perdi no meu raciocínio. Mas eu acho que eu ia dizer isso, assim, que quando eu comecei a viajar, por exemplo, o meu problema não era, assim, de família rica, mas de classe média, né? Então, eu sempre achei que era possível eu viajar em questões financeiras. A minha família tinha viajado, né? Tinha morado fora, meu avô dava aula no exterior e tal. Só que eu não achava que era possível eu viajar sozinha por questões psicológicas. Eu tinha crise de ansiedade quando eu fazia qualquer coisa que saía da minha zona de conforto. Então, por exemplo, quando eu fiz os meus primeiros intercâmbios, eu pensava, eu fiz 3 intercâmbios, pra mim era foda, porque era, tipo,
eu achava que eu não conseguiria fazer nenhum. Então, assim, né, tinha um peso de, nossa, olha o que eu vivi, olha o que eu aprendi, né? Mas aí também tem esse lado, né, como o Carol falou, enfim, como a gente tem falado, assim, né, de atrelar necessariamente um aprendizado a um número, né, ou uma experiência melhor a um número. Ou até a ideia de que muita gente, né, às vezes tem também, assim, de que viajar significa necessariamente você se tornar uma pessoa melhor, né? Ou aprender como se viagem fosse a única ou a melhor forma de aprender sobre o mundo, ou sobre empatia, ou sobre si mesmo, né? E que aí quanto mais você viaja, mais você vai aprender, que isso não é uma relação, né? Não tem a menor lógica nisso, assim. Não é proporcional, nada, pelo contrário. O que vamos fazer amanhã à noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, tentar conquistar o mundo. Eu queria fazer um comentário, assim, nessa linha de raciocínio ainda, pensando que eu entendo que a pessoa que, de repente, sacrificou um monte de coisas, um tempão para conseguir viajar e aí consegue viajar, se importa com aquele número, isso é um cenário. Agora, o outro cenário, aí voltando para produtor de conteúdo, é sobre voltando para comunicação, né? Por você falar que visitou esses países ou não e valorizar isso não como uma conquista pessoal. Eu acho que são duas coisas diferentes. Você pessoalmente achar aquilo uma conquista é uma coisa, a outra coisa é a responsabilidade coletiva de pessoas, e pode até ser uma pessoa que não tinha nada e que conquistou e que foi para todos os países do mundo, por exemplo, e a responsabilidade dessa pessoa como influência mesmo, né? O que ela tá vendendo, quanto que ela tá incentivando, e não só incentivando, mas convencendo as outras pessoas que elas só serão felizes a partir do momento que elas conseguirem ir para todos os países do mundo também, né? Então aí eu acho que é um ponto, uma linha tênue, que ok, a pessoa que não tinha nada e que conseguiu viajar para todos os países do mundo tem uma conquista pessoal e não tira isso dela, mas ela também tem uma responsabilidade a partir do momento que ela comunica essa mensagem. Eu acho que a gente pode falar assim de contextualização, como a Luísa própria falou, a mulher que falou essa frase, ela tá numa bolha talvez bater cartão, tem dificuldade, beleza. Agora, trazendo para uma realidade aqui de podcast com os ouvintes que são viajantes, grande parcela já viajam, é um público bem específico. Falar sobre isso e falar sobre números é diferente dessa mulher que trouxe a frase de uma conquista pessoal. E a questão do... me perdi também, gente. Peraí, é uma pauta tão séria que eles me percam. Eu tava falando da contextualização da mulher. E acho que um ponto, a gente pode se aprofundar um pouco mais da questão também. E, Carol, como você falou também da questão do produtor de conteúdo, aquela coisa da responsabilidade que a gente tem. Se você ouvir um blog e a pessoa fala por que eu conto países, o quanto ela fomenta as empresas, né, que patrocinam a gente ou pagam a gente para querer um trabalho, ficam focados nos números. É como se a Luísa falar, eu conto número, gente. Porra, Luísa, você conta número? O quanto você está fomentando as empresas agora a valorizarem números? Eu que viajei para... Volta aquela coisa da questão de África, para 8 países africanos, mas passei 6 meses em cada. E aí se o cara quiser patrocinar a minha experiência na Uganda ou em Gana, ele vai pegar para a Luísa que passou uma semana e tem a Carol que ficou 1 ano lá, viajando todas as etnias. Então agora a gente traz um pouco mais para o contexto de quem trabalha com isso, né? Ou quem viaja ou quer compartilhar as viagens. Não é o cara da conquista, da pessoa humilde, ou que não tem nada a ver com viagem, viaja uma vez a cada 2 anos. Acho que deu para entender, né? É meio confuso, mas é assim que acontece uma conversa entre amigos, né? Não tem que ser... Aqui não tem poder de síntese, tem a edição que ajuda, tá? Mas... é natural. E a gente tá pensando muita coisa agora, eu acho, né? Enquanto fala também, então pode ser que... É difícil externalizar. Em off, eu só queria dizer muito bom a sutileza política da Carol. Você viu, né? Eu lembro quando o Renan perguntou pra mim assim, cara, quem que eu deveria chamar? Você quer participar dessa pauta? Eu falei, quero. Eu falei, você acha que dá pra chamar alguém? Eu falei, porra, já sabe quem dele? Não vou chamar o 196. Eu fui política aqui, eu tentando Caralho. ficar meio... Segurei um risinho direto. Ai, meu Deus, não tinha como não falar, né? Mas... É o discurso que a gente está propagando, né? Se a gente está propagando um discurso meritocrático, se a gente está propagando, trocando a ideia de, como vocês já falaram, né? De você precisa ter casa e carro, porque você precisa conhecer muitos países, né? E como produtor, vamos dar um exemplo. Pega a Carol como exemplo e pega uma outra pessoa e o quanto a percepção do país de Gana vai mudar só de seguir a Carol e seguir a outra pessoa. Completamente diferente, mas completamente. Entendeu? Então... responsabilidade, números aí, gente, vai. Eu acho que colocar os números no Instagram tá um pouco proporcional aos valores. É o Kainan falando, tá? Entendeu? Se for me jogar, me falem para mim, não para os convidados. Cada um tem, mas eu acredito que tem uma proporção aí entre as duas coisas. Ó,
programa já deu 1h30, pra quase no finalzinho do programa, tá? Aí vocês podem voltar a dormir, que esse programa tá sendo gravado às 9 da manhã. Uma outra frase da mulher, que é o seguinte, que é pra meter fumo mesmo. Que ela fala assim, ganhar atração no blog com a credibilidade, porque os outros também fazem. Eita, essa aqui é pra fuder, né? Acho que não tem nem argumento, né? Eu acho que isso aqui... Pode passar. Pode passar. E agora uma coisa mais profunda, agora foge totalmente de contexto. Da questão, vamos pegar pela exceção, tá? Mas não tomar como média. Mas vamos lá. Porque a mulher justifica por que ela coloca números. Porque ela é uma mulher negra e ela quer trazer a representação para as pessoas negras, mostrando que é possível viajar. Pesado no sentido assim, é um outro contexto, são classes sociais que não viajam tanto, então ela é uma referência ao contar países. Então assim, vamos lá que eu nem sei por onde começar, mas é uma boa justificativa. Vai, Carol e Luiz e Tomate. Eu acho que, como não sou uma pessoa negra, uma mulher negra, eu não posso falar o porquê que ela faria isso, ou como que é, ou qual é o sentimento, né? O que eu tenho a dizer é que, de qualquer forma, essa lógica... Eu acho que volta com o que a gente já tá falando, na verdade, é 1h30. Que eu acho nesse sentido de que as pessoas, quando começam a ganhar espaço, né? O ganhar espaço na sociedade, da forma como ela é, na sociedade capitalista, colonial, patriarcal, é número. É quantidade. Então, que independente de qual grupos, né, essa pessoa pertence, seja ele gênero, raça, classe, a lógica é a mesma. A lógica ainda é essa meritocracia, ainda é essa lógica de que eu passo a ser ouvida, eu passo a ser representada, eu mostro o que a gente está conquistando a partir de números, né? Então, de novo, para mim não difere de tudo que a gente já falou. Eu entendo esse sentimento de estamos ocupando, acho que até um pouco de ocupação, né? Estamos ocupando, mas no coletivo ainda é essa ocupação a partir do resultado, né? Da quantidade, assim. Eu acho que é isso que eu tenho a dizer. O que vamos fazer amanhã à noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, tentar conquistar o mundo. Tomate, uma curiosidade, deixar esse programa mais leve pro final. Você diria que ter um mapa de raspadinha e colocar bandeirinhas é exacerbar o seu ego? Eu acho que mais ainda do que o mapa de raspadinhas, eu tenho o mapa das minhas costas, né, cara? Hoje em dia eu não faria ele, mas enfim, tá feito já. E a ideia era colorir os países por onde eu passava. Para você ter uma ideia, assim, que eu não conto mais países, a última vez que eu colori ele foi em 2016. Então, eu até teria algumas coisas para colorir, mas também não tenho prioridade, né, cara? Mas porque é caro, né? Pode falar, é caro colorir um paizinho, né? É caro também. É caro e você tem que levar um amigo que conhece um pouco de geografia, né, cara? Porque daí você vai falar assim, vai lá colorir a Coreia do Sul e o cara colore a Coreia do Norte. Daí significa que eu vou ter que ir para lá agora? Vou ter que ir para a Coreia do Norte? Mas de alguma forma, assim, é uma massagem no ego, né, cara? Não deixa de ser. É uma situação legal, assim. E foi até uma coincidência, esse mapa de raspadinha. Foi um Natal, em alguns anos passados, assim, eu comprei um mapa, eu fui dar de presente pra minha irmã, né? Daí comprei um mapa, mandei entregar onde que ela morava, passou um dia, chegou o mapa aqui. Daí eu falei, cara, mas será que eu botei um mapa, botei o endereço errado? Não faz sentido. Daí eu vou falar com a minha irmã também comprou um mapa e deu pra mim, assim, no mesmo mapa. Mas é uma situação que era legal, assim, tipo, passou por um país, ou tipo, às vezes você nem raspava o mapa inteiro, só raspava uma região, então, tipo, é legal, assim, é uma massagem. Será que o mapa, ele motiva e incentiva as pessoas a pararem numa estação de trem só pra colorir, será? Será que o cara para na estação de Luxemburgo? Peraí, eu vou parar na estação porque eu posso raspar mais um país. Eu fiz isso com Mônaco, sim. Eu fiz isso Olha, com Carol. eles, assim. Não, eu tava pensando aqui, né? A gente passou 1h e, sei lá quanto, 1h40 falando sobre os efeitos de contar país, e por que a gente parou de contar país, etc. Mas no fundo, será que não é o sonho de toda pessoa viajante ter um mapa na parede? Ou em algum lugar, um mapa pra ver os países, pra colorir? Eu acho que é isso. Eu tô falando por mim, né? Tô jogando essa pergunta porque eu fiquei aqui incomodada. Fui incomodada, Kainan, por você. Olha, o programa gerou incômodo, gente. Isso aqui é quase um Provocações da Bujanga. Tá quase lá. Virou o jogo, Kainan tá me incomodando. Eu não tenho, no caso, mas eu não tenho porque eu também não tenho lugar, né? Eu não me fixo em lugar nenhum, assim. Existe algum jogo psicológico aí, emocional, que me dá um confortozinho olhar pro mapinha pintado, mapinha colorido também. Mas eu acho que tem uma diferença, Carol. Por exemplo, eu coleciono as bandeiras e eu vou comprar um mapa de raspadinha. Só que ele vai ficar no âmbito interno, né? É eu com o mapa.
É relação muito íntima. Você não vai, sei lá, você não vai colocar o seu mapa no Instagram, numa foto, no feed. É uma coisa pessoal, porque você vai... Eu tô pensando aqui, tô refletindo. Você vai olhar o mapa, pô, Uganda, Zâmbia, você vai lembrando que você passou. O problema é quando você excede, o problema pra mim é quando você quer exceder e passa no país só pra poder raspar. Você tem que viajar ao país e é uma consequência você querer raspar. Eu não vou parar numa estação, em algum lugar só pra querer raspar. Porque daí não vai ter significado pra mim, vai ser só um mapa raspado. Entende? Eu acho que depende muito da sua relação com o mapa de raspadinha. Enquanto você é ansioso pra querer raspar só por raspar. Vou viajar, eu vou só ali nos Estados Unidos só porque é grande, pra ficar mais bonito. Porque ele é grande. Eu vou pra Rússia, porque da Rússia eu já raspo quase 70% do mapa. Eu acho que isso cabe até para outras coisas também. Por exemplo, uma coleção que eu fazia quando eu comecei a viajar era de cartão postal. E aí era um pouco isso, assim, de cartão postal não é pesado, é barato, e aí quando eu voltar para casa eu quero colar na porta do meu guarda-roupa e lembrar dos lugares por onde eu passei. Só que aí eu parei de fazer por várias razões, mas uma delas foi que eu fiquei percebendo que, assim, eu sempre estava num lugar que tinha que comprar um cartão postal daquele lugar. E às vezes eu, tipo, nem queria colocar aquele negócio na parede, porque não era um lugar que me marcou, né, não era nada especial para mim. Então, assim, eu fiquei, mas qual o sentido disso? Mas aí, então, acho que pra encerrar, o último tópico vai ser sobre colecionismo. Colecionismo, será obrigada. que existe? Porque é o seguinte, eu tenho minhas bandeiras. Cara, a primeira coisa que eu faço no país é encontrar a bandeira grande. E as pessoas assinam, mas ele tem um significado pra mim. Eu não canso, eu não vou colocar na parede, mas tá guardadinho pro meu futuro neto abrir. Cara, olha a assinatura de todo mundo, a Carol vai ter a bandeira dela de Gana. Mesmo que eu não visite, até a justificativa de ter a bandeira de Gana, porque eu não considero que eu conheci. Mas a minha relação com Gana é a Carol. A questão da fronteira, da repatriação, cara, Gana tá envolvido na minha história. Não conheci, mas assim... A história da repatriação vai estar escrita na bandeira. Exatamente, todo envolvido. Então, assim, Carol representa a Gana. Então a bandeira tem... Senão eu não pegaria a bandeira, de verdade. Assim, não teria motivo. Fui lá repatriar. Mas eu acho que a questão de colecionar é diferente porque não são números. É uma externalização de obra de arte ou de uma foto. Eu acho que é um pouco diferente. Então o mapa ali, queira ou não, você começa a ver geografia. Não é número, você não vê números ali no mapa. Quando você olha, você vê o trajeto que você fez. Enfim, é só um devaneio aqui que eu tô tendo, tá? Eu acho que vê no sentido de, por exemplo, e eu tô falando muito em primeira pessoa, tá? Porque deu bug agora em mim. Eu falei assim, caralho, pode falar caralho? Não Pode, sei. ó, esse programa aqui. Eu fiz o encontro todo aqui falando, nossa, é verdade, não, eu parei de pensar em número e tal, mas daí deu um bugzinho em mim. Eu acho que tem a partir do momento que a gente olha para um mapa que nem é proporcional, mas a gente fala, preciso planejar uma viagem pra China. A gente, assim, né, tô jogando pros ouvintes, ou preciso ir pra Rússia, porque olha quanto que ocupa nesse mapa. Não é número, mas é área. E área também é número, né, você quer ver ele mais colorido. Falando de coleção, eu tinha também uma coleção, tenho ainda, ela ainda existe, que é de copinhos. Fiquei curiosa pra saber se tomate tem coleção. Porque todo mundo... Copinho assim de shot? De shot. Bebida? É. Olha a Carol revelando os pecados, gente. Olha os ouvintes aí. Coleção de copinhos de shot. E aí, eu lembro da minha frustração nos primeiros países que eu fui que não tinha copinhos de shot. Que não existia, tipo, ou não era um copinho super mega legal. Porque eu acho que é uma coleção que é famosa entre as pessoas viajantes e nos países populares de turismo, eles fazem copinhos super diferentes, né? Assim, com os formatos, com urso dentro. Eu tenho uns copinhos muito legais de alguns países da Europa, do Sudeste da Ásia e dos Estados Unidos. E aí eu cheguei na África Ocidental e no máximo tinha um copinho normal com, sei lá, um Gana escrito. No máximo, se tinha, né? E aí eu lembro dessa sensação de frustração, e é uma frustração, e por isso que deu bug. Porque no fundo, é uma frustração de tipo, mas se eu não tenho um copinho, eu não fui pra tal país. Sabe? E é muito sutil, não é direto, não é óbvio. É óbvio que na minha cabeça eu não tenho um copinho de Gana. É óbvio que eu sei que isso não significa que eu não vivenciei Gana e que Gana foi super importante na minha vida. Mas existe no fundo, assim, mas não valeu. Sabe? De uma forma muito sutil, tá? Assim, por isso que eu falei que é isso, tô bugada, porque agora vou ter que levar pra terapia, Caína. Assim, eu tô pensando nas bandeiras, eu não passei por esse problema que quando eu viajei com o casal Terra Dentro, a gente passou por Conakry e... foi 2 países, eu esqueci agora. E eu não tenho as bandeiras, mas porque não tive relação. Então, pra mim, na minha consciência, beleza. Tomate tem coleção? Então, na casa dos meus pais, em Curitiba, é uma coisa assim que é deles, eu comprava em algum certo momento, minha irmã também, que eram ímãs de geladeira. Que acaba nem ficando na geladeira mais, era tipo um painel, assim. Mas era, em algum momento, assim, quando viajava menos, era por cidade, e aí acabava que, tipo, não ia ter painel que ia bastar. E também, tipo, não queria comprar em tudo quanto era cidade, acabou ficando imã de país. Mas é uma coisa assim que, tipo, não tenho mais apego nenhum.
nenhum, não faço questão de comprar, não compro mais nada. Para mim mesmo, eu tenho as bandeirinhas, que são os patches, que eu bordo no meu mochilão, que são as bandeiras por países. Obviamente, se eu passar lá um dia em Gana, eu não vou colocar uma bandeirinha, tipo, eu preciso ficar algum tempo no lugar. E eu coleciono tampinhas de cerveja. Então, mas aí eu vou entrar num ponto assim, eu fiquei pensando, agora o tópico aqui é coleção, né? Já que a pouco eu jogo pra Luísa, mas a coleção pra mim, eu penso que ela tem que estar presente em todos os países. E o que tá presente? Vai, no caso, bandeira, notas de dinheiro, né? Porque daqui a uns 50 anos eu acho que não vai existir mais notas de dinheiro, então colecione agora. Agora um desabafo, eu tenho um remorso muito grande em ter começado a colecionar uma coisa que eu não vi ninguém. Deve ter alguém fazendo isso. Caixa de fósforo, cara. Assim, vou falar por África, né? Porque assim, cara, eu fui vendo as caixinhas, elas têm o desenho de leão, ou o desenho de algum animal, ou alguma máscara. Cara, todo país tem caixa de fósforo. E é sempre um desenho, é sempre uma arte, que pra mim colecionar é uma externalização da obra de arte daquele país. Caixinha de fósforo é uma arte, gente. É que no Brasil não tem desenho, mas na África sempre tinha um desenho de um animal, alguma coisa. Então eu falei, cara, por que eu não comecei a colecionar caixinha? É que nem tampinha de garrafa, né? Queira ou não, é uma obra de arte ali, com desenho, com logo, tem um designer por trás. Então, pra mim, falando de coleção, é onde eu consigo ver uma representação artística de cada país, que esteja presente nos todos os países do mundo, que seja 300, 500 ou 1000, sei lá, cada hora tem números novos aí, pra não falar um número que eu não quero. Quero jogar uma provocação. Eita, manda, vai. Falando pra uma provocação que você fez, Kainan, como é que seria colecionar qualquer coisa se não existissem territórios? Aí teria outra maneira de lembrar daquela região, seria através da arte. Porque como a gente tá falando de etnia, haveria assim uma característica do espaço. Aí eu tentaria ver uma coisa em comum, por exemplo, cada região tem um tipo de máscara ou uma vestimenta, alguma coisa ia ter. Porque não tem como, você vai pro Brasil, enfim, deu pra entender? Respondi a sua provocação. Não, respondeu, mas é porque é justamente fazendo esse link, né, de que eu acho que no fundo, qualquer coleção, de alguma forma, passa esse sentimento de conquista pra gente, né? E aí, assim, é errado esse sentimento de conquista? Não é errado, é pecador, vai. Vamos coisa mais séria, é pecador fazer isso. Tô completamente errada de ficar feliz porque eu passei por aqueles territórios ou pelas etnias, né? Pra terminar, porque aí a conclusão é contar ou não contar países. Faça o que você quiser, mas tem responsabilidade com comunicação. Eu acho que são justamente duas coisas. Ter consciência de por que você está fazendo o que você está fazendo e ter consciência do impacto que você está tendo se você estiver, né, comunicando isso. Porque, por exemplo, essa questão até das bandeirinhas na mochila, eu já pensei várias vezes em fazer, mas quando eu olho para dentro de mim, eu vejo que o que eu me visualizo fazendo com as bandeirinhas na mochila é tirando uma foto da minha mochila e postando. Então, assim, eu não vou fazer. Quando eu percebo isso, eu faço, então não vou fazer, sabe? Então, eu acho que, assim, porque fica bonito, porque eu acho legal, quando eu vejo outras pessoas fazendo, é uma coisa que me atrai. Assim como, sei lá, eu tenho amigas que sentem a mesma atração por ver pessoas usando esse tipo de roupa, ou sei lá, né? Enfim, são coisas diferentes que chamam a atenção e que você quer exibir. Então, eu acho que ter clareza de por que você quer fazer aquilo e também, se você estiver falando para outras pessoas, a responsabilidade que você vai ter propagando isso, né? Vou mais a fundo, então, vai. Esse programa é 2 horas, mas dá pra acelerar um pouquinho. Vou provocar mais ainda. Conquista compartilhada pode? Agora eu vou falar por mim, tá? Vou colocar eu na reta. Eu tenho as bandeiras. Eu tenho um puto orgulho delas, porque ela envolve as pessoas que assinaram, tem todo um trajeto. Eu adoro, assim, logo haverá uma foto com ela, todas estendidas. Eu tenho um puto orgulho, assim. É uma conquista. Então, assim, será que é pecado também compartilhar as conquistas nossas? Mas as bandeiras, no caso, ao meu ver, não são números, são as pessoas. Essa é, por exemplo, no texto, vai ter um texto também condizendo com o motivo daquela foto, que é as pessoas que passaram, elas assinaram e escreveram no idioma local. Então, como produtor de conteúdo, falando aqui entre aspas, eu quero exacerbar, falando, cara, conexão com pessoas. Não são as bandeiras por si só, vai muito além. Entende? Então, assim, a gente pode. Será que. Até qual é a linha tênue entre que a gente querer compartilhar nossas conquistas? E assim, foi que a Luísa falou. Ih, programa difícil, hein? Mas foi que a Luísa falou. Foi que a Luísa falou. Com a intenção de querer mostrar aquela foto. Então, assim, quando essa foto sair em público, cara, eu quero mostrar, cara, eu passei por esses países, mas isso é o de menos. É assim, mostrar as conexões que eu fiz com as pessoas. O quanto elas foram importantes, o quanto esses países me modificaram como ser humano. Não tô falando dos números em si. É porque a bandeira é a representação máxima de um país. Quando você pensa em país, você pensa primeiro na língua, geralmente, ou na bandeira, certo? A bandeira acho que é a segunda coisa. Enfim, meio confuso, mas eu tô tentando me...
Tipo, eu penso assim no quesito que eu tenho as bandeirinhas nas minhas mochilas. Por mais que eu sei que cada bandeirinha me transformou um pouco, teve todo esse processo, as pessoas que eu conheci, e eu tento passar essa imagem através da minha mochila, eu não consigo controlar a interpretação de cada um que vê. Então, eu sei que, tipo, a interpretação que eles vão ter, fala, pô, esse cara viajou pra caralho, né? Esse cara já viajou bastante, esse cara, tipo, eles vão me tratar como um número, assim como já aconteceu várias vezes. Daí, tipo, perguntar, nossa, mas você já foi pra todos esses lugares? E daí, tipo, puxa a conversa, daí vai depender como você vai guiar, se vai ser superficial, vai ser nos números ou não, mas é muito difícil você controlar a interpretação dos outros. Então, eu acho que se você estiver bem com a sua mente, com o que está fazendo, e não for uma interpretação, não der margens a coisas erradas, beleza, você pode fazer. Eu acho que esse negócio da bandeirinha na mochila, e aí, de novo, só para jogar o questionamento, né? Não é o certo, errado, o fazer ou não fazer. Se chegasse eu e você, Gui, num hostel, vamos supor que eu tivesse bandeirinha na minha mochila, não tenho, mas se eu tivesse 3 bandeirinhas na minha mochila e a gente chegasse juntos, a gente estivesse no mesmo quarto compartilhado do hostel e as nossas mochilas estivessem à vista, as pessoas vissem a sua mochila e a minha mochila, existiria julgamentos, né, dessas pessoas no espaço compartilhado? Geraria ansiedade, de repente? Ou se eu não te conheço, eu tô lá e na minha mochila só tem 3 bandeirinhas, eu olho a sua e, nossa, caralho, só tem 50 bandeirinhas, né? O quanto de ansiedade que gera. E é isso, a gente não controla as ansiedades ou a repercussão na pessoa, mas principalmente quem trabalha com produção de conteúdo tem sim uma responsabilidade. Sabe o que eu pensei da bandeirinha nesse cenário que você trouxe com o tomate? Eu nunca coloquei por preguiça também, porque, cara, talvez, sim, talvez um dia eu faça. Mas se vocês chegassem no hostel, eu tô lá vendo as bandeirinhas, e assim, no meu background, na minha experiência, eu vejo que a Carol tem 3 bandeirinhas de países africanos, cara, eu ia direto pra ela. Assim, eu tô pensando no efeito que isso geraria. O tomate tem muitas vezes a gente vê da Europa, né? Europa, Noruega, enfim. Aí a Carol tá com bandeira de Gana, Senegal e Burkina Faso. Porra, eu vou pra Carol, porque eu reconheço, eu vou pra ela. Então, assim, talvez tenha um efeito positivo também, né? De você ter as bandeirinhas ali. E aí, eu também... Nada a ver, que realmente tá complicado esse episódio. Mas esse é o programa, essa é a proposta. É experimental esse programa, vai. E aí me veio agora do nada a reflexão de qual é a reação que gera nas pessoas em relação à quantidade, né? Se fossem só, entre aspas, vamos colocar 10, tá? 10 bandeirinhas, ou menos, 6 bandeirinhas de países europeus e 6 bandeirinhas de países africanos passam a mesma sensação? Depende do seu repertório. Se você sabe distinguir que aquelas bandeiras são africanas. Sim, considerando que você sabe distinguir. Tá. Colocando isso. Se a pessoa só, entre aspas, tem 6 bandeirinhas da Europa, eu tenho a sensação que a Europa também, a visão de nós brasileiras com relação à Europa é essa viagem rápida. É muito inconcebível na nossa mente viajar pra Europa e ir pra um só país. Tipo, eu vou pra França. É o filme Eurotrip, né? Sim, não sei. Carol, por favor, volte no tempo e vê esse filme. É uma obrigação da galera dos anos 30, com 30 agora, ver esse filme, tá? Tá bom. Mas aí a gente volta ao que a gente tinha falado numa parte do programa, né? O que são 5 países africanos e 5 países europeus, na questão da dificuldade? Sim, eu entendo isso, mas de qualquer forma, por que viajar para um país só, assim, mesmo sendo facilitado viajar na Europa, não precisando de visto, etc., por que eu ir para a Europa e eu preciso ir para 5 países, né? E, por exemplo, sei lá, não posso ir, quantas diversidades não tem dentro da França, da Alemanha, sei lá, né? Mas eu acho que quem pensa em viajar para a Europa, tudo bem. Aí tem a questão, né? Mas eu vou pagar uma passagem cara, super cara, e vou conhecer um país só, né? E, enfim, eu realmente um pouco sem fundo aqui, porque... Eu acho que uma dica, né? Assim, brincadeiras à parte, que é começar colocando o país no Instagram, vai lá pra Foz do Iguaçu, você já consegue Argentina, Uruguai e Brasil já. Tríplice fronteira, uma tacada só. Economiza. Paraguai. É Paraguai, desculpa. Foi uma piadinha, assim, mas é só pra descontrair. Tem que ser o lado bobo nesse programa, às vezes. Luísa, você tem alguma coisa? O programa tá pesado, tá difícil. Vai até a passagem do... Minha cabeça tá... O que eu acho massa, na verdade, assim, né? Por mais que, sei lá, qualquer pessoa que esteja ouvindo discorde de tudo que a gente falou, que não faça sentido e tal, eu acho que é legal a gente estar sempre questionando essas coisas, né? Não naturalizar o comportamento que é padrão, né? Seja o padrão do viajante de massa, seja o padrão do mochileiro que é tipo, nossa, eu
viajo por experiências e não por lugares e tal, né? A gente tá sempre questionando nossas motivações, assim, mesmo que a gente não chegue a conclusões definitivas e etc, ou não concorde. Eu acho que pensar sobre por que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo e quais são os impactos disso, não só na gente, mas nos outros, é sempre muito importante. O que vamos fazer amanhã à noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, tentar conquistar o mundo. Bem, eu acho que agora então vou encaminhar pro final. Vou chamar o Tomate. Tomate, moral desse programa, vai. Cada um vai falar assim, qual é a mensagem que você quer passar. Agora é de parte difícil, vai. Poder de síntese colocando em xeque. Fale pros ouvintes desse programa aí, qual é a mensagem, o que você aprendeu, vai. Te vira nos 30, quem sabe faz ao vivo, já dizia o Faustão. Quem sabe faz ao vivo. Eu acho que a gente bateu muito na tecla para ter mais qualidade e menos quantidade. Talvez focar mais no que a gente está fazendo e não nos números. Não simplesmente colecionar coisas. E assim, e que não tem nada de errado em contar países. Não foi assim o intuito do programa. Mas assim, é mais para fazer uma reflexão, assim, por que a gente está viajando, qual que é o intuito de tudo, quem que a gente está seguindo também, se a gente está seguindo uma pessoa que só promove números, também vai para os viajantes que fazem conteúdo. Então, vamos dar uma melhor qualidade ao nosso viajar. Para mim, eu acho que a grande mensagem no final de tudo é o tem que a gente falou. Ninguém, e você ouvinte, nós, a gente não tem que nada. Então, deixar essa reflexão para as pessoas que viajam, para as pessoas que estão nos ouvindo e para nós, quando formos viajar, né? Se a gente está fazendo alguma coisa porque a gente tem que, ou se é porque a gente verdadeiramente quer, né? E aí, isso tem tudo a ver com o contar números, né? Porque assim, eu vou para um país novo porque eu tenho que, ou porque eu quero, né? Eu vou comprar alguma coisa para colecionar porque eu tenho que mostrar que eu fui ou porque eu quero. Porque eu não vou voltar para um país que eu super quero voltar, né? Então eu acho que é levar essa reflexão do eu vou fazer alguma escolha relacionada à viagem porque eu, entre aspas, tenho que ou porque eu verdadeiramente quero. Eu acho perfeito isso que a Carol falou. Eu acho que é isso, assim, até assim, ninguém tem que deixar de contar países também, né? É a mesma forma como ninguém tem que viajar passando 6 meses em cada país, porque a gente tá falando aqui que a gente gosta de viajar mais devagar e ver vantagem nisso. Assim, ninguém tem que nem, sei lá, fazer a coisa padrão ostentação, nem, né, viver de acordo com uma suposta cartilha do mochileiro evoluído. Você tem que fazer o que você acha que realmente faz sentido, desde que também você não prejudique os outros, né? Eu acho que é sempre essa questão de refletir, questionar e sair do automático, que eu acho que é uma coisa que a gente vive muito em todos os âmbitos da vida, não só das viagens. Eu não tenho muito o que falar, vocês já falaram quase tudo, mas eu vou dizer que eu tô saindo mais inteligente. Sabe aquele sentimento, olha, aprendi alguma coisa? Não tô me sentindo tão burro, até com uma pauta, papo cabeça. Não, mas eu acho que é isso, eu acho que não tem muito o que falar, cada um falou um pouco, né, do objetivo do programa, os ouvintes eu acho que entendem, o cara que ouve quase 2 horas no programa desse entende que a gente não tá fazendo uma crítica diretamente ao cara que conta, vai muito mais além que isso. Mas acho que é isso, foi um papo muito cabeça, né, foi um episódio teste, né, experimental, como diria a Carol, e porra, foi bom, 2 horas. Ó, deu 2 horas quase em ponto, hein, Carol? Agora a gente encerra. Então, posso encerrar então? Pode encerrar. Sobe a trilha e vamos pro momento... Não. Desce a trilha. Momento Jabá, galera, aquele momento onde os convidados falam onde se encontram nessa www da vida. Começando pelo seu Tomate, onde é que as pessoas te encontram, meu querido? Então, eu sou o Guilherme Tomate, já tô batendo carteirinha aqui no seu podcast. Vocês me encontram no @Campo de Gelo, onde eu tô fazendo mais reflexões da minha vida, meus questionamentos. Eu acho que através das viagens eu tento compartilhar minhas evoluções. Não tem mais um número de países lá, por algum momento eu utilizei. Mas tô lá, quem quiser trocar uma ideia, mandar alguma coisa ou responder umas perguntas aleatórias que eu sempre mando, @Campo de Gelo. Luísa, onde é que as pessoas te encontram? Eu tô no blog janelasabertas.com e também Instagram @janelasabertas. E deixei de colocar meu número de países em ambos os perfis há um tempinho e coloco o slogan do blog, que é blog de viagens para dentro e para fora. E nessa pandemia tem sido só para dentro mesmo, né? E confesso que no nível pessoal isso tem me trazido certo alívio, assim, apesar da saudade de viajar, justamente por não me sentir nessa pressão de ter que estar conhecendo lugares e mostrando lugares, porque eu gosto de uma pegada mais reflexiva também. Obrigada por me convidar mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui.
Carol, quer mandar beijo pra alguém? É difícil eu acho que eu não preciso também muito me apresentar, que as pessoas super me associam a você, Kainan. Pessoas meio que me combinam. Carol e Kainan, outro dia alguém me pediu pra te mandar beijo. Então, ouvinte, você que me pediu pra mandar beijo pro Kainan, olha eu aqui fazendo isso no podcast. Beijo pra você, Kainan. Não, mas somos casados, né? As pessoas não sabem, que né? a gente tem um relacionamento à distância. Exatamente. Mas, caso você ainda não me conheça, de qualquer forma, reforçando, tô no Instagram também, @carol.ucier, com 2 S. E é isso. É aqui o Cainento, a voz de sempre, sem muita enrolação. Obrigado, Carol. Obrigado, Luiz. Obrigado, Tomate, pela participação por esse projeto experimental. Muito obrigado e valeu. Valeu, beijo. Beijo.